Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos, 12 horas e 1 minuto, então boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seguimos nós aqui depois no nossa área com o amigo Batista, com o Gleger Zorzin. Emendamos com concentração porque 1 da tarde tem o jogo da Ponte. É Ponte e Santa Fé, lá em Santa Fé do Sul, mais de 500 quilômetros de Campinas. Nós transmitimos agora os dois jogos do Guarani. O Guarani venceu o Atlético Mineiro 2-1. Ontem venceu 5-0 a Francana. A Guarani se classificou. O Atlético Mineiro ganhou de 1-0. Então, qualquer que fosse o resultado do Atlético Mineiro, juntamente com o Nova Iguaçu, o Guarani estaria classificado. Agora precisa saber se fazer em primeiro ou segundo, mas pelo saldo, muito difícil o Guarani terminar em segundo. E cruza com o grupo do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? E a Macaquinha está lá firme, né? Macaca está lá em Santa Fé do Sul, na estreia, ganhou do Cuiabá de 1-0. Os 3 jogos da Ponte, depois a Ponte vai pegar quem, PP? Ponte vai pegar o Santa Fé, deixa eu ver aqui o grupo da Macaquinha, ela vai pegar o IAP do Maranhão. O IAP ganhou do Santa Fé, rapaz. Santa Fé é dono da casa, 2-0. Vai pegar o Santa Fé. E eu tenho impressão, eu não deu tempo de ver, viu, PP? Trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e também do Leandro Lopes. Tudo bem, Leandro? LL. Tudo bem, Leandro Lopes? Beleza, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo? Eu não deu tempo de ver ainda. São 32 grupos. Eu fui lembrar disso ontem à noite, hoje de manhã, corrido, não deu. Eu ia ver grupo por grupo nos 32. Eu quero saber qual é a outra equipe que vai jogar às 1 da tarde. Deixa eu ver se eu coloco aqui no placar aqui, ô PP. Eu vou procurar isso aí. Tabela da Copa São Paulo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar durante o programa, durante o jogo. Eu quero saber qual é a outra equipe que vai jogar às 1 da tarde, ou se a Ponte é a única das 128. Das 128 que disputam a Copa. Qual é a outra que joga 1 da tarde? Tá? Isso aí vai demandar tempo, hein? Tá? Eu vou verificar. Eu tava dando uma arrumada aqui nos papéis aqui também. A Ponte na Copa São Paulo. Já estamos no YouTube, não, meu? Tá no YouTube? Pessoal do YouTube aí, muito obrigado. Boa tarde. O Gabriel Ribeiro. Ô, Anjo Gabriel, você surpreendendo, hein? Fazendo a técnica em home office. Chique, né? Parabéns, obrigado. Tá na sala dele, mas em algum lugar daqui da Band, ele tá fazendo a técnica no esconderijo que ele tem, né? Por isso que eu falo, é Anjo Gabriel, você entendeu por quê? Então eu tenho aqui, você quer ver os meus guardados aqui da Copa São Paulo? E além do bicampeonato que a Ponte conquistou, naquela época disputava-se em dezembro. Então em dezembro de 80, a Ponte ganhou do São Paulo de 1-0 na final. E em dezembro de 81, a Ponte ganhou o bicampeonato, ganhou de virada do Santos de 2-1. Então era dezembro que disputava, antecipava naquela época, tá? Eu tenho aqui, mostrar só alguns guardados aqui da Copa São Paulo. Eu tenho aqui, ó, essa é a Gazeta Esportiva, jornal muito famoso. Quem não ouviu falar ou quem não leu, os saudosos, a Gazeta Esportiva, e o pessoal aí da ala jovem já ouviu falar na Gazeta. Esse nome Gazeta Esportiva é muito forte. É nome de emissora de TV, emissora de rádio, Gazeta, né? A Gazeta Esportiva. Deixa eu esticar aqui. Quando a Macaquinha ganhou em dezembro de 1980, um gol do Celcinho, era meia, jogava com o número 10, ele bateu um pênalti, foi de pênalti, hein? Ponte Preta levou a taça. Tá aqui,
A data, deixa eu ver aqui, a data tem que ser no dia seguinte, né? Esse jogo foi no dia 23 de dezembro de 80, era Natal, cara. Onde é que tá a data aqui no jornal? Não tô vendo. Atenção, tá aqui. É que não vai dar pra mostrar, 24 de dezembro de 1980. Olha lá, atenção, Anjo Gabriel, mostrar aqui a Gazeta, olha. Olha a Gazeta aqui, olha. 1980, isso há 44 anos atrás. Gazeta Esportiva, sensacional. Tá amarelando, fica aquele fungo, né? Você imagina meu quarto, como é que deve ser. Deus do céu. Eu tenho aqui também um derby que foi disputado. Copa São Paulo. Foi disputado em 92. A Ponte venceu por 2-0. E naquela época, não cobrava, era portões abertos. E teve torcida do Guarani. Teve torcida do Guarani, gol de quem, hein? Ponte Preta 2-0. Deixa eu ver aqui. Guarani, cartão amarelo, jogo. Caramba, a ficha técnica tem que ter aqui que marcou o gol. O técnico Flamarion, rapaz, do Guarani. Flamarion, já falecido, um grande meia do Guarani. Trabalhou na Ponte também, mas o Flamarion brilhou no Guarani. Flamarion e Alfredo, que não se lembra, início da década de 70. Quem marcou o gol da Ney? Lembra de Ney? 1992, Ney. Eu lembro dele. Aqui não tem o público aqui estimado. Aqui não tem o público. Ney brilha e faz os 2 gols. Santa Cruz fica com a outra vaga. Atenção, sabe quem que estava no Santa Cruz? Rivaldo e Leto. Os 3 que depois foram, me falta mais um nome ainda, os 3 que foram pro Mojimirim. E nessa época aqui, em 92, quem era presidente da Ponte era o Marquinhos Chedi. E diz a lenda, não sei quem foi que me contou agora, que chegaram no Marquinhos Chedi e disseram pra ele, Marquinhos, ó, eles estavam no Santa Cruz, Olha, tem 3 moleques no Santa Cruz que você tem que contratar. Inclusive naquela época, teve jogo no São Bernardo, no famoso São Bernardo, campo do São Bernardo, amador, lá, do lado da penitenciária. Hoje virou penitenciária feminina e tem um centro de saúde enorme do lado bonito pra chuchu. Fica lá na Avenida João Batista Morato do Canto, o São Bernardo, que tanto tempo eu morei lá em frente, rapaz. E aí o Marquinhos Chedi acabou nos contratando. Valber, Leto e Rivaldo, que depois foram para o Mojimirim e fizeram o maior sucesso no Mojimirim, fazendo o Covadão, aquele carrossel caipira. O Mojimirim brilhou em 92 com esses 3 aqui. Foi uma coisa sensacional. E deixa eu ver o que eu tenho mais guardado aqui. Eu tenho aqui craques que disputaram a Copa São Paulo. Toda vez é o Cereza e Falcão disputaram a Copa São Paulo. E tem outro jornal aqui que não interessa, mas tem um derbinho aqui, porque é o seguinte. Além do bicampeonato, a Ponte, ela foi vice 5 vezes. Em 75, perdeu a final para o Atlético Mineiro. Em 77, perdeu para o Fluminense. 86, perdeu para o Fluminense de novo. Em 95, perdeu para o Corinthians. Essa foi demais. 95, gente, foi o pior ano na história da Ponte. A Ponte só teve 8 vitórias no profissional durante todo o ano de 95. Foi quando a Ponte foi rebaixada no Paulista. Mas em janeiro de 95, a Ponte chegou na final da Copa São Paulo com o Corinthians. E foi no Canidé esse jogo aqui. 0-0 e tal, no sufoco. E a Ponte foi para prorrogação. Naquela época tinha morte súbita. Vocês acreditam que a Ponte chutou no travessão? A Ponte toma no travessão, aí o Corinthians foi no contra-ataque, Pimba fez o gol e ficou com o título. Em 98, a Ponte também perdeu a final para o Internacional de Porto Alegre. Você sabe quem que era o técnico do Inter? Guto Ferreira, 98. E a final foi no Morumbi. Sempre vai no Pacaembu, mas foi no Morumbi. E a Ponte tinha um meia chamado Thiago Leitão. E aí, o Thiago Leitão faz o gol, o Internacional empatou 1-1 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o próprio Thiago Leitão acabou errando e a Ponte perdeu. O Marco Aurélio, que era o técnico da Ponte nessa Copa aqui, Marco Aurélio Moreira, grande meio de campo, Marco Aurélio Vanderlei, Marco Aurélio de cá, aí mesmo, daquele meio de campo da Ponte. Aí no ano de 98,
Aí a Ponte estava na Série A2, não subiu, foi quando o Washington foi contratado, terminou a Série A2, o Washington foi embora, voltaria em 2002, e aí começava o Brasileiro, a Ponte disputando, depois de 11 anos disputando o Campeonato Brasileiro, aí começou com o Celcinho Teixeira, aí veio o Pedro Rocha, e aí o Carnielli deu a chance ao Marco Aurélio Moreira, que estava na base, aí o Marquinhos, nos 3 primeiros jogos, a Ponte perdeu para o Grêmio Porto Alegre, para a Portuguesa no Canindé, tomou 4 do Santos na Vila, e depois a Ponte teve 4 vitórias sensacionais, acabou ganhando do Sport, do Vitória, do Vasco, os 3 jogos foram no Majestoso e ganhou do Goiás no Serra Dourada 1-0, gol de Dionísio. E com essas vitórias e um pouquinho mais pra frente, a Ponte ganhou do América lá em Natal, escapava do rebaixamento, festa total em Campinas, porque a Macaca permanecia. Só que tem um detalhe, em 98 o Brasileiro teve 22 equipes, né? Porque se fosse 20, meu amigo, não ia dar pra Macaquinha não. Então, Copa São Paulo tem um bicampeonato e 5 vezes vice-campeã paulista. Em 71, a Ponte foi terceira colocada, em 99, a Ponte foi quarta colocada e em 2002, terceira colocada. Então é o seguinte, a última boa e razoável Copa São Paulo da Ponte, 2002. Então faz 23 anos que a Ponte não faz uma boa Copa São Paulo. Você quer ver só? Eu tenho aqui a campanha de 2002, porque 2002 teve um derby. Ponte e Guarani se encontraram nas quartas de final. E esse jogo foi lá no Ibirapuera. Nem sei se existe, mas claro, Ibirapuera sim, mas esse campo aqui, Estádio Ícaro de Castro. 2002, vocês se lembram disso? No tempo normal foi 1-1. Nos pênaltis, 6-5 para a Ponte. Você sabe quem foi que perdeu o pênalti do Guarani? O Alex. Vocês se lembram de Alex? Que veio do Primavera para o Guarani. O Alex que brilhou depois no Internacional de Porto Alegre. Brilhou no Corinthians. Foi campeão da Libertadores pelo Corinthians. Mas quando o Corinthians conquistou o Campeonato Mundial, ele já tinha saído. Alex, ele mesmo. Grande Alex. Depois a Ponte... 6-5 nas semifinais, a Ponte pegou a Portuguesa e perdeu de 2-1, foi em Barueri. E aí a Ponte foi disputar o terceiro lugar e meteu 4-1 no Grêmio. 4-1 no Grêmio e a Ponte ficou em terceiro lugar. Quem foi o técnico da Ponte? O Robertinho Moreno, já faleceu. Um meia também, foi revelado pela Ponte, jogou muito pouco por aí, mas fez mais sucesso depois que parou de jogar, trabalhando na comissão técnica e tal. E o Robertinho Moreno chegou a ser técnico da Ponte também. Mas o Robertinho Moreno, ele foi técnico da Ponte em 99, na Copa São Paulo. 99, 2000, 2001 e 2002. Foram 4 anos consecutivos. E o Edson Abobrão, esse ano, ele iguala-se ao Robertinho Moreno. O Edson Abobrão... ele tá como treineiro da base e na Copa São Paulo. Ele fez a Copa São Paulo 2022, 23, 24 e agora 25. São 4 edições diretas, tá? Vamos com o hino da Macaca? Meu caro PP, Pedro Piscinato. Olha, eu não sei se vai ter o hino do Santa Fé, porque ontem o Guarani jogou com a Francana. O hino da Francana, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Franca, uma cidade linda de morrer. A Francana, esse é o hino da Francana. Ontem, no Concentração, vamos soltar a escalação da Francana. Dá uma olhada. Atenção. Olha. Bom, vamos ver. O Santa Fé, não tem importância, se você não achou, não tem. O hino do Santa Fé. Mas o Bolis mandou pra mim informações do Santa Fé. Tem cada time que tá tomando cada goleada. A Estância Turística de Santa Fé do Sul, foi aprovada pelo Departamento Técnico da Federação Paulista para sediar pela primeira vez a competição, que está sendo disputada em 32 sedes. Então é a primeira vez que Santa Fé do Sul cedia a Copa São Paulo. Para sediar o maior evento esportivo na modalidade de futebol das categorias de base, que revela grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial,
A cidade de Santa Fé do Sul passou por 4 vistorias ao longo dos últimos anos, nos últimos 2 anos, onde os representantes da federação analisaram a estrutura esportiva, o estádio Evandro de Paula, que passou por reformas e adequações até filiar a equipe do Santa Fé do Sul, que passou a estar inscrita nas competições oficiais, inicialmente nas categorias Sub-15 e Sub-17. Além das condições esportivas para sediar a Copinha, outras vistorias foram realizadas, onde foram avaliadas as condições de hospedagem, que é a hotelaria, restaurantes, atendimento em saúde, no caso emergência e hospital, meio de transporte, segurança pública, malha viária e outros também. Após minuciosa análise, a cidade foi oficialmente anunciada como sede da competição, que terá apenas 2 cidades estreantes. E junto com Santa Fé do Sul, a cidade de Brodowski, a cidade de Cândido Portinari, grande artista plástico brasileiro, Brodowski, é região de Ribeirão Preto, né? Agora, o que acontece? Tem time que não tem a mínima condição. Tem um time que o Palmeiras jogou ontem, né? Que já tomou 9 do Palmeiras e foi goleado de novo pelo Santos, sabe? Então, eu não sei qual que é o critério que a federação usa, mas eu acho que deveria passar uma peneira nessa Copa São Paulo. Vocês não acham, não? Porque, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quem disputa no profissional as séries A1, A2 e A3, presta atenção. Se a equipe profissional estiver na série A1, que é o caso da Ponte, Guarani, Samba, série A2, que está o 15 de Piracicaba, série A3, essas equipes, elas são obrigadas a terem as suas respectivas equipes no Paulista Sub-20. E é tudo junto. Por exemplo, o 15, ele está na série A2. Então, o Sub-20 do 15 vai disputar o Campeonato Paulista Sub-20, juntamente com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos, com o São Paulo. E tem equipe, bom, esse é um detalhe. Agora, tem equipe que não tem o profissional, não exerce, não disputa, não tem equipe profissional, só tem equipe de base, como é o caso do Ibrachina. O Ibrachina disputa o Campeonato Paulista Sub-20. Tem outras equipes que também disputam o Sub-20, tem Aster, tem outros aí, disputam o Sub-20, mas não tem a equipe profissional. O que acontece? Como é que surge isso? Surge que, se você faz um trabalho sério de base, se você tem estrutura, então, primeira coisa, que nem o Ibrachina, né? É da capital. O Ibrachina foi na Prefeitura de São Paulo, tá tudo regularizado, a Prefeitura fez a vistoria, deu o alvará de funcionamento, aí vai lá alguém da saúde ver como é que funciona lá, dentista pra molecada, médico e tal, vai lá o bombeiro também dá o alvará dele, tá tudo certo, passou por todos os alvarás. Aí o jurídico da Prefeitura de São Paulo vai analisar como é que tá o Ibrachina. Olha, existe, tem CNPJ, tá limpo na praça, tem ata, tem que ter as atas das reuniões, a fundação, tudo certo, tem que ter estrutura, tem que ter presidente, diretoria executiva e tal e tal. Tá tudo certo? Tá tudo certo, tá bom. E como é que o Ibrachina foi parar na federação? Você acha que a Federação Paulista chegou, nossa, que bacana, tem um time aqui, o Ibrachina, eu vou lá. Eu vou convidar se eles não querem participar do Paulista Sub-20. Não é assim. Aí os representantes do Ibrachina foram até a federação, comunicaram à federação do trabalho, não sei o que tem, foram fazer relações públicas, mostraram que perante a prefeitura, os órgãos públicos, inclusive bombeiro e juridicamente está tudo certo, e aí o Ibrachina foi convidado a participar do Campeonato Paulista Sub-20. Quer dizer, é um critério que a gente respeita. Diz a lenda que o Ibrachina pode ter e formar a sua equipe profissional, só que aí tem que começar lá atrás, da 5ª divisão, aí vai subindo, aí passa para a 4ª divisão até um dia, quem sabe, chegar no Paulistão. Aí tudo bem. Agora, tem uns critérios aqui, e eu acho espetacularmente favorável, e acho muito legal e bom,
que a equipe de Roraima venha para São Paulo disputar a Copa, que a equipe do Belém, do interior do Pará venha, do Maranhão que venha, de Rondônia. Faz muito bem de estar aqui do convite, né? É muito bacana. Agora, tem que ter critério, né? Essa equipe que é de empresário, ela disputa o Campeonato Paulista, ela disputa o Campeonato Sub-20 do seu respectivo estado. Disputa? Se disputa, então tudo bem, vem pra Copinha. Agora, se não tá, não tem... Tem time que toma de 9, rapaz. Você quer ver? Ontem no grupo do Palmeiras, você quer ver como é que chama o time lá? Você quer ver? Tem o time do Palmeiras lá. Eu vou pegar aqui, tá aqui, chama o tal de Náutico de Roraima. Náutico de Roraima tomou 9 do Palmeiras e 6 ontem do Oeste. Tem outro da Ferroviária, tomou 8. Agora o Náutico, lá em Roraima, existe realmente o Náutico. Tem equipe profissional, né? Eles devem disputar o Sub-20 lá do estado deles. Mas tem cada time aqui que eu vou falar pra você. Quando é que foi o Santos? Tem o Jaciobá, é esse que eu queria achar. O tal de Jaciobá de Alagoas tomou 8 da Ferroviária e ontem tomou 7 do Santos. Aí também não dá, né? Não serve de parâmetro. Não serve de parâmetro. Agora, a molecada vem. Pro Jaciobá é um prêmio disputar a Copa São Paulo, visibilidade também. Com isso aqui, tomando 8 de 7, visibilidade negativa. Visibilidade negativa. Mas eu acho, são 128 equipes, é muita coisa, cara. É muita coisa. E eu não sei como é que a federação faz para pegar e achar a cidade sede. São Paulo, Campinas, por exemplo, não quer. Porque a Ponte está reformando o gramado, o Guarani está reformando o gramado nessa época, geralmente está. Ponte e Guarani não vão emprestar o estádio para a Copa São Paulo. O Mogiana não consegue nem... Os caras colocaram para leilão, mas nem leiloar consegue. Tá tudo fechado. Aquilo, o Mogiana tá você passa assim, tá degradado, né? Para mexer naquilo lá. É do estado ainda, vai passar para o município, ou se alguém quer comprar, mas não é claro o leilão, se pode construir, se pode derrubar para construir prédio, então é difícil, ou uma área para evento, então Campinas não dá, tem o bairro do São Bernardo, tem os campos aqui que são disputados o Campeonato Amador, mas não dá para sediar, fica caro, mas é isso aí, vamos lá pro Ilho da Macaquinha? 13 horas, o Leandro Borges narra aqui, Ponte Santa Fé, seja o que Deus quiser. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz,
Muito bem, essa macaquinha pra hoje aí, deixa eu ver se eu acho aqui, meu grande amigo Vladimir Catarino, se eu acho a ficha técnica do jogo da estreia da Ponte, ganhou 1-0 lá do Cuiabá, deixa eu ver aqui, eu guardo toda a papelada aqui, tem tanto papel aqui, Catarina, achei Ponte 1, Cuiabá 0, gol do Cauã Moreira. Você está bem, Catarina? Um abraço, boa tarde. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Opa, melhor agora, tudo certinho, alimentado, tranquilo, já. Balanceado. Um homem alimentado, ele não quer guerra com ninguém, né, Edu? Ô, Giba, liga um pouquinho esse ar aqui, tá calor aqui, meu amigo. Pedi pro Giba ligar o ar aqui, tá muito calor aqui, Edu. Aptos e prontos para mais uma porfia dessa Copa São Paulo, agora a Ponte pegando o Santa Fé. O duro é Gilberto Sufi com fome. Se ele se alimentou, tá tudo tranquilo. É um perigo, né? É um perigo, mas já tá alimentado. Isso é bom. Um grande abraço ao Gilberto Sufi, nosso técnico também, que eu esqueci de falar aqui. É o seguinte, o Catarina... Oi, Edu. Você tá bem, o Sufi? Já, a dona Patrícia já fez o almoço, arroz, feijão, bife e salada de alface. Mas que beleza, hein? E a sobremesa? Sobremesa foi um chocolatinho. Ela não deixa eu sair de casa sem almoçar. Ela sabe o perigo que corre. Sabe. Ela sabe, todos nós sabemos. Gilberto Sufi... O Giba só sai de casa comido, viu, Edu? Quando ele pega o pastel, o tremor que ele tem na mão pelo pastel, antes da mordida dele, é 9.4 na escala Richter, que faz a previsão para o cara pegar a dimensão... Cada mordida treme o estádio. Treme o estádio. É o aparelho que mede o terremoto, você tá me entendendo? Ele pega o pacote de bolacha, a bolacha lá dentro é 9.4. Pra vocês terem uma ideia da volúpia alimentar de Gilberto Sufi. Quando abre o refrigerante parece um vulcão. Nossa senhora, e passa nas goelas da garganta sem parar no pedágio. O negócio é o seguinte, Catarina, eu fiz aqui um pequeno levantamento, viu, Catarina? Eu acho que, aliás, a Ponte, você sabe que no regulamento... 45 minutos antes tem que sair a escalação. E eu não sei que no jogo contra o Cuiabá, você conseguiu a escalação bem antes, rapaz. O que aconteceu, cara? Veio da onde essa escalação? Da assessoria? Não, nas redes sociais, né? Da Ponte a assessoria nos manda, né? Sempre a assessoria, tanto da Ponte quanto do Guarani, elas nos mandam. Mas agora todos os clubes têm aí o Instagram, as redes sociais, e lá eles publicam a escalação. O Santa Fé, por exemplo, tem um Instagram muito bacana, mas não publicou no Instagram, pelo menos, a escalação do jogo anterior e muito menos desse jogo até agora, né? A gente tá tentando dar uma vasculhada aqui para conseguir a escalação, mas normalmente nas redes sociais os clubes divulgam as escalações oficiais, Edu. Bom, a Ponte começou com o Ângelo no gol, o Léo Lovato, Diego Leão, Pablo e o Gabriel Braga, Diego Domene, Gustavo Teles, Pedrinho e Nicolas, que é o meia, e Cauã Moreira e Miguel. E a gente falava aqui, quem fez o gol aqui foi o Cauã Moreira, às 7 do segundo tempo. E eu dizia aqui, no ano de 24, a Ponte só teve 3 meninos da base que relaram o pé no profissional. Um meia chamado André Henrique Silva de Almeida. Ele fez só uma partida, no dia 28 de janeiro do ano passado, contra a Inter de Limeira. Ele entrou a 20 do segundo tempo. Depois ele foi para o Santo André. E segundo informações de mestre Google, ele está no Santo André, esse meia André. Jogou uma partida só, não dá até para lembrar. O Cauã Moreira, ele entrou em 2 jogos em setembro, ambos majestoso, e em ambas a Ponte perdeu. Contra a Chapecoense, a Ponte perdeu 2-0, e aquele fatídico 4-1 do Ituano, esse Cauã também entrou, Cauã Moreira. E tem o Cauê, esse Cauê é Cauê Fernandes de Barros, chama Falhardo é o sobrenome dele. Ele fez uma partida no dia 10 de março do ano passado, ele entrou no segundo tempo contra o Santo André. Sabe aonde que Cauê está? Ele está num clube chamado COVE, Clube Esportivo Operário Várzea Grande do Mato Grosso. Esse menino aqui, Cauê. Vamos lá. Isso foi 2024. 2023. A Ponte teve o André, que eu já falei, tem o Edson, que aliás foi mal esse ano. Aquele jogo 4-1 contra o Ituano, o Edson foi
péssimo, foi substituído e não entrou mais. Edson, o Filipinho começou em 2023, está no Atlético Paranaense, todo mundo se lembra. Esse lateral direito, João Gabriel, que já está no profissional, ele estreou em 2023 e jogou um pouquinho em 2024. O meio atacante Maurício, esse Maurício Pólvora da Silveira. Esse menino, ele fez 4 jogos em 2023, depois foi para Chapecoense. Em abril de 2023 ele foi para Chapecoense. Esse meio atacante Maurício, ele foi para Espanha, chama CD Toledo, não sei o que é Toledo, Espanha, tem 22 anos. Então Maurício está na Espanha. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, se eu pego 2022. Aqui, gente, é o ano que começou, tá? É o ano que começou, pela primeira vez pisou no profissional. Em 2022, a Ponte teve o Amaral, grande Amaralzinho, que está no América Mineiro, né? Ficou um pouco mais. E o Eliel, quem não se lembra do Eliel? Ele estreou 2022 com o Hélio dos Anjos, teve um jogo aqui contra o Náutico, estava 0-0, ele entrou e ele fez o gol da vitória, lá no gol de entrada. Então o Eliel está no Cuiabá. Está no Cuiabá, todo mundo sabe, foi 2023 que ele foi para o Cuiabá. Vamos lá, vamos ver que em 2021, quem foi que começou, quem relou o pé na bola e veio da base, quem jogou no profissional 2021 da Ponte. Teve um lateral direito chamado Anderson, fez somente uma partida contra o Botafogo do Ribeirão Preto. Eu nem peguei onde está esse menino aqui, Anderson. O goleiro Guilherme, esse goleiro, ele jogou com uma partida contra o Figueirense. Aqui foi o seguinte, janeiro de 2021. Por causa da pandemia, a Série B de 2020, ela se estendeu até o final de 2021. E o último jogo da Ponte, a Ponte aplicou uma baita, tacou 7 no Figueirense. 7 no Figueirense. E o Guilherme jogou, a única partida dele, tá? E quem começou a jogar em 2021, o Jean Carlos, lateral esquerdo, que já passou por cirurgia, não sai do departamento médico, tá aqui. Thiago Lopes, que depois virou o Thiago Oliveira, o zagueirão, que também não foi bem na Ponte. O Thiago Oliveira está no Cascavel. Eu acho que ele pertence ainda à Ponte, mas a Ponte acaba de emprestar o Thiago Oliveira para o Cascavel. Teve um atacante chamado Robinho. Robinho, que depois foi para o Azures. Você não vai se lembrar, né? A Ponte teve 2021. Quem? O DG. Douglas Mendes, o DG. O DG jogou pouquíssimo no profissional. Depois ele foi pro Bragantino. Do Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Aí o Red Bull mandou ele pra Áustria, jogou pouquíssimo. Ele voltou pro Bragantino. Aí ele pegou e o ano passado ele fez 31 jogos pelo Red Bull Bragantino e fez 2 gols. Está com 20 anos. A Ponte revela, se estoura, vende logo, não tem jeito. Só lembrar o seguinte, o Leonaldi, ele não é considerado revelação. O Leonaldi, ele veio do Taubaté, o próprio Eberlin falou. Quem quiser que considerar revelação também, tá tudo certo. Ele veio da base do Taubaté, mas ele ficou pouquíssimo, mas ele já chegou como profissional. Só fez um pequeno estágio ali no Sub-20 da Ponte, mas segundo informações, o Leonaldi não é considerado revelação. Em 2020, a Ponte teve João Veras. Você se lembra? Tem um amigo meu de Piracicaba que sabe que João Veras, se não me engano, jogou no 15. Era o novo Monga, né? Quando chegou ao estádio Moisés Lucarelli, mas não logrou êxito nessa situação, né, Edu? Parabéns. É no Cacuete que eu queria que você entrasse. Um grande abraço, meu grande amigo Boris. Então o que acontece? Ele veio da base do 15 para a base da Ponte, disputou a Copa São Paulo 2020 pela Ponte, fez 3 gols, depois disputou 3 jogos no profissional, depois em novembro de 2020 ele disputou a Copa Paulista pela Ponte, fez 5 gols em 5 jogos, voltou para o profissional ainda em 2020, fez mais 7 jogos e marcou um gol. Eu sei que ele andou por aí, pelo Portimonense de Portugal,
voltou pra cá, jogou na Ferroviária, Botafogo de Ribeirão. Sabe aonde está o João Veras, meu caro Bolis? Sei. Boa tarde para você, Edu. Para todos que estão aqui no Concentração. Estamos juntos mais uma vez. Se aqui em Campinas está quente, está calor, imagine lá em Santa Fé do Sul. Nossa. O João Veras, de acordo com o Gol, vai jogar o Campeonato Carioca em 2025, mas não é pelo Flamengo, nem pelo Botafogo, Vasco ou Fluminense. Vai jogar pelo simpático Bangu de Moça Bonita. Vai disputar o Campeonato Carioca pelo Bangu. Claro que a gente pega no pé, né? Eu particularmente em relação ao João Veras, que na Ponte ele andou fazendo alguns golzinhos. No Botafogo ele foi relativamente não bem, né? Foram pouquíssimos jogos. Daí antes de jogar e acertar com o time do Bangu, ele estava jogando... Rapaz, eu acho que é Vietnã essa bandeirinha aqui. É bandeira vermelha foi, com uma estrela. Ele estava no Vietnã e foi pro Bangu. Com uma estrela amarela, é isso? É. Vietnã. Então o João Veras vai jogar o Cariocão, que vai passar na tela da Band pelo Bangu. Então o Vietnã, ele tá no Vietnã e agora tá no Bangu. E o Pedrinho, né? O Pedrinho começou 2020. Lembra, o Pepe, que você falou pra mim, a Ponte pegou o Avaí aqui? E ele tava com o cabelo tudo pintado de branco e tal. E foi você que falou, Pepe. Oi, Edu, é o Pedrinho. Eu falei, você tá brincando, o Pedrinho. O Pedrinho disputou a Copa São Paulo 2020 pela Ponte, fez 8 jogos e 1 gol. Ainda em 2020 fez 3 jogos no profissional. Depois ele da Ponte ele foi pro Chipre. Aí voltou pra cá, Volta Redonda, Ceará. E está no Avaí ainda, o Pedrinho. Vamos dar uma faturada! Eu adiantei aqui no horário, mas eu tenho que encerrar. Eu volto já, 12h37. Você está na Bandeirantes em Concentração. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento... Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Concentração. Para encerrar, tava dizendo aqui dos revirados pela Ponte, eu parei em 2020. 2019, rapidinho para encerrar. Vocês lembram de Vinícius Anocelo? Sim, estreou no 2019 na Ponte, foi para Ferroviária, Santos. Ele está no Estoril de Portugal, Vinícius Anocelo. Volante Camilo, que a Ponte vendeu pro Lyon da França. Lembra de Camilo? Aí voltou, Cuiabá, jogou na Bélgica, hoje está na Rússia. Camilo está na Rússia e dizem com uma baita amizade com o Putin. O Abner, lateral esquerdo, pagou 10 milhões a multa e foi embora. Só fez 13 jogos na Ponte e foi para o Atlético Paranaense. Abner foi para a Espanha depois, hoje está no Lyon da França e chega, vem aí, Ponte Santa Fé, seja o que Deus quiser, com Leandro Borges e até já! Termina aqui
Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Toda bandeirante estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Mais uma vez é tarde de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição com as categorias de base do mundo. Versão 2025, segunda rodada, Grupo 2, Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul. A Ponte Preta encara o time local, encara o time do Santa Fé, em busca da vitória para, quem sabe, garantir a sua classificação à segunda fase da competição. A Ponte, que na estreia venceu o Cuiabá por 1-0, o Santa Fé perdeu para o IAP do Maranhão pelo placar de 2-0, ou seja, a Macaca vencendo se mantém com 100% de aproveitamento e o Santa Fé não tem outra alternativa, é vencer ou vencer para se manter vivo em busca da classificação. Lembrando que após 3 rodadas, os 2 primeiros colocados garantem vaga à segunda fase da competição. A Ponte, que está no Grupo 2,
enfrentará adversários em caso de passagem, essa é a expectativa do torcedor, adversários do Grupo 1, lá de Votuporanga, tem o Votuporanguense, tem o Fast Clube, tem também o Botafogo do Rio de Janeiro. Já 1h da tarde a bola rola, tem Ponte Preta e Santa Fé, e você vem comigo mais uma vez no microfonaço da Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7, através dos aplicativos da Rádio Bandeirantes e também pelo nosso canal no YouTube. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 46 mil, rumo aos 50 mil inscritos. Você que já está conosco, não esqueça, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Bandeirantes nesta terça-feira. Vamos juntos, Ponte Preta e Santa Fé. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra a Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Pisocol, argamassas rejuntes impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. E agora, 12h47, girando com os demais integrantes do timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo nesta grande transmissão para Ponte Preta e Santa Fé. Segunda rodada, Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com as últimas da Macaca, que vai em busca da classificação à segunda fase. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Vlad. Oi, boa tarde pra você, boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. A Macaca, tá travando ali, eu tô me perdendo. A Macaca vai a campo daqui a pouco para pegar o Santa Fé para vencer e quem sabe já garantir nesta rodada matematicamente a classificação. O técnico Edson Boaro mantém o mesmo time que começou o jogo na vitória para cima do Cuiabá, e a questão física é a principal preocupação. Calor forte, jogadores saíram de campo extenuados na primeira rodada, por isso eles devem dar uma dosada no jogo de hoje, mas a Ponte está confiante na classificação vinda da vitória contra o Santa Fé. E como chega o time na casa, como chega o Santa Fé para este jogo, Vladimir? O técnico Everton Guimarães faz mudança, são 4 mexidas no time titular. É aquele o Everton Guimarães? Não é outro. Aquele, não é aquele da Band, né? Não é. Aquele lá é mais famoso. O Everton Guimarães faz 4 mudanças no time titular do Santa Fé com relação ao time que perdeu para o IAP na primeira rodada. Sabe que somente a vitória interessa hoje se o time quiser continuar brigando pela classificação. A expectativa é de um bom público, né? Na primeira rodada tivemos mais de 2.500 pessoas, talvez seja menor, mas o torcedor do Santa Fé ainda está confiante na vitória na classificação. Boles. Beleza, este é o Vladimir que já vai trazer a escalação do Santa Fé, mas eu já antecipo que são nomes conhecidos, né, do linguajar do brasileiro. Tem o Ricardo, tem o Alex, o Carlos, o Luiz, o Pedro e o João. São jogadores, nomes dos jogadores do time titular do time do Santa Fé, que já encara a Macaca. 13 horas a bola rola no estádio municipal Evandro de Paula. Não tem Cauã? Não tem Cauã, não tem Lorenzo. Kaique, não tem Lourenço. Tem um Kaique aqui, mas é Caiquinho. Caiquinho tá confirmado com a 10 estampado na camisa. É raiz o time do Santa Fé. É isso aí. Vamos com a expectativa de Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, The Tiger, em Otigramo, fera da opinião, que está conosco mais uma vez nesta grande jornada esportiva da Bandeirantes. Alô, Tigrão. Um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Leandro Boles, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Jornada Esportiva da Bandeirantes. A Ponte tem tudo para consolidar a sua classificação nesse jogo de daqui a pouquinho contra o Santa Fé. Se jogar como jogou no segundo tempo da estreia, a Ponte consegue a classificação. Essa estreia foi um jogo duro contra o Cuiabá, mas a Ponte se organizou no segundo tempo.
Essa é a minha expectativa. A Ponte, pelo menos aquela Ponte do segundo tempo contra o Cuiabá na estreia, hoje contra o Santa Fé. Boles. Valeu, Tigrão. Tá aí o Tigrão que estará nos comentários de Ponte Preta e Santa Fé. Já, 13 horas, a bola rola. E agora o destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes já comandou concentração e vai atualizar tudo pra você aqui na Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço pra você. Boa tarde, Edu. Tudo não dá tempo, mas vamos esforçar. Outra vez, um grande abraço ao meu grande amigo Boles. Olha como são as coisas. Atenção. Muito obrigado ao Tandy Negrão. Sabe o que ele escreveu aqui pra mim, Boris? Sabe o que foi? O quê? No começo do programa eu falei, gente, será que a Ponte é a única equipe das 128 que vai jogar às 3h à 1h? Resposta e pesquisa de Tandy Negrão. Opa! Edu, a Ponte Preta é a única equipe que joga às 3h da mole ou não? E a Ponte que tem que, em cima desse assunto, passando de fase, tem tudo para passar, teoricamente vence hoje, né, Edu? Claro que o futebol vai mostrar isso daqui a pouquinho, mas a Ponte já tem que solicitar, né, na segunda fase, de não jogar nesse horário, né? Foram 3 jogos às 13 horas, serão 3, que na segunda fase isso não ocorra mais, né, Edu? Se marcar às 13, falar da WO. Então, muito obrigado pelo convite, eu tô indo. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, do Pedro Piscinato, do Leandro Lopes e do Gabriel Ribeiro. Vamos ao nosso Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, no grupo da Ponte, lá em Santa Fé, o jogo de fundo, 15h15, Cuiabá e AP do Maranhão. Grupo 5 do Guarani ontem, Guarani 5, Francana 0, Atlético Mineiro 1, Nova Iguaçu 0. O Guarani já está classificado e vai jogar contra o Nova Iguaçu na próxima quinta-feira, 19h15, querendo o primeiro lugar do grupo para continuar, quem sabe, lá na cidade de Franca. Grupo 7, ontem, Santos 7, Jaciobá de Alagoas 1. Santos classificado, Ferroviária e Tirol 0-0. A Ferroviária também classificada, só a matemática para explicar, porque o saldo que a Ferroviária tem é praticamente impossível. Portanto, a Ferroviária, digamos, também classificada. Grupo 11 em Jaú. Hoje tem 19 horas, São Paulo e Picos do Piauí. Grupo 19 em Barueri ontem. Palmeiras 5, Santa Cruz do Acre 0. Na estreia o Palmeiras fez 9-0 no Náutico de Roraima. Palmeiras classificado. No mesmo grupo ontem, Oeste meia dúzia, Náutico de Roraima 0. Que beleza, Náutico de Roraima. Grupo 27, hoje 17 horas, lá na cidade de Santo André, Corinthians e Rio Branco do Acre estão jogando, atenção, como estava esquecendo o senhor Edu, Nacional e 15 de Piracicaba, 9 minutos, 0-0. E aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá registrado aqui na Bandeirantes Campinas e sem perder tempo, direto e reto, a ficha técnica do jogo na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta em busca da vitória, a classificação à próxima fase. Macaca está escalada com Ângelo 1, Léo Lovato 2, Diego Leão 3, Pablo 4, Gabriel Braga meia dúzia, Diego Domene, capitão do time 5, Gustavo Teles 7, Pedrinho 8, Nicolas 10, 9, Cauã Moreira 11, Miguel. No banco, Abobrão vai ter João Vitor 30, João Paulo 15, Matheus 17, Anderson 20, Gustavo Flores 21, Gustavo Almeida 22, Isaac 23, Lucas Emanuel 27 e David Touro 28. O Santa Fé de Jonathan 1, 2 Ricardo, 13 Uri, 4 Alex, meia dúzia Carlos, 8 Luiz, 10 Caiquinho, 11 David, 27 Souza, 19 João, 17 Pedro. No banco, Fernando 8, João 9, 20 Juan, 21 Alemão, 23 Gustavo, 25 Pedro, 26 outro Gustavo, 28 outro Pedro e 30 Vinícius. Arbitragem do jogo. Apita o jogo o Silvio Renato Silveira, tem 42 anos. O assistente 1 é o senhor Ricardo Bucetti, 48. É isso mesmo. O 2 é o Marlon Espínola, quarto árbitro, Bruno Lacerda. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, a Ponte no primeiro tempo da estreia mostrou muita ansiedade contra a equipe do Cuiabá. Já no segundo tempo ajustou, o Edson Boaro fez ali uma modificação de ordem tática, agrupou um pouco mais, fez uma aproximação de meio campo, a Ponte ficou um pouco mais com a bola e conseguiu ganhar o jogo, né? Tinha muitas dificuldades, o Cuiabá foi melhor no primeiro tempo e a Ponte conseguiu sair na frente, depois baixou um pouquinho as linhas e conseguiu ganhar o jogo, segurou a onda, não tomou o empate. Hoje,
eu acho que o adversário, teoricamente, é menos qualificado do que o Cuiabá. E entendo que a Ponte deva ser um pouco mais ousada, tendo a bola, tratar de agredir um pouco mais, não jogar com linhas tão baixas como jogou na estreia, para tentar ganhar esse jogo, para tentar não sofrer tanto, para manter o resultado como aconteceu contra a equipe matogrossense. Eu entendo que o time deve ser mais leve, deve estar mais organizado, menos tenso, porque, claro, baixou a adrenalina aí, depois daquilo que é normal acontecer numa estreia, num campeonato onde os garotos realmente ficam com os nervos à flor da pele. Se a Ponte tiver ajustadinha e mostrar a organização que mostrou na estreia no segundo tempo, deve ganhar o jogo para cima do Santa Fé e já adiantar a sua classificação, meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, Tigrão, tudo pronto em Santa Fé, apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, do FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem o quê? Tem alegria no povo! E hoje tem a alegria do torcedor da Macaca, macacada reunida na expectativa de mais um resultado positivo da Macaca na Copinha. A Macaca que vai pra cima do Santa Fé, pra quem sabe já carimbar a sua classificação com uma rodada de antecedência, pra jogar mais tranquila na próxima rodada contra o IAP do Maranhão. É a Macaca em campo diante do Santa Fé, Copa São Paulo, vamos juntos. E a Macaca quem tenta o primeiro ataque, Cauã Moreira, ele arrisca, bate, brigou, chute cruzado, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta com 1 minuto e meio, a Ponte já tem a primeira finalização, ela vai embora em tiro de meta pro Santa Fé. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, o time do Santa Fé todinho de azul. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando nesse primeiro tempo pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. Para variar, muito sol, muito calor na cidade de Santa Fé do Sul. E é o time da casa que tenta o ataque. Carlos foi desarmado, chega bem Pedrinho Cascão, recupera e sai jogando para Macaca, empurra no campo defensivo para Diego Domeni, capitão da Macaca, na linha de 3, ele abre com Pablo, bota na frente o zagueirão, com o pé direito já faz o lançamento na ponta para Gabriel Braga, foi muito forte, ele não alcança, a bola sai. É lateral para o time do Santa Fé bater lá pela direita no campo defensivo. Vai viajar, faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tá tudo marcadinho aí, gostou, Tiger? Ó. A Catarina, foi do seu lado esquerdo aqui, ó. O lado do coração. O trio de arbitragem. Olha a letra, muito mais bonita. Você tava no ar até agora. Vai lá, a Ponte aí. Tenta Macaca, o cruzamento do Gabriel, tirou a defesa, olha o rebote pra Ponte. Nicolas tentou levar pro fundo, chega bem Ricardo protegendo, a bola sai em tiro de meta pro Santa Fé. Tigrão. Legal, a gente tava nos donos da bola até agora na TV Bandeirantes, estamos pegando agora o jogo aqui, quer dizer, né, a gente assovia e chupa a cana, né? E o Leandro Borges fez a gentileza aqui de inclusive deixar a ficha técnica anotadinha pra mim, pra gente já entrar jogando. Letras garrafais bonitas. Bonitas. Eu aprendi lá no primeiro ano na escola Dr. Jorge Curo com a professora Benedita. Bela caligrafia, letras de forma. E a Ponte deve ganhar o jogo aí. Parece, nós fizemos o jogo juntos, né, Boles, no sábado. Parece mais assentada a Ponte. Temos aí 3 minutos, 3:40 para ser preciso. Parece mais assentada, ficando mais com a bola. Ó o Pablo errando, bola de graça, vem o Santa Fé, se enrolou o atacante do Santa Fé. E o Pablo tá pedindo desculpas para todo mundo, viu, Tigrão? Não se pode elogiar. Excesso de confiança do Pablo, que é bom zagueiro, foi sair driblando, perdeu, mas ele mesmo recuperou. E a bola voltou para o goleiro. Então, não sei, me parece a Ponte trabalhando mais a bola do que naquele jogo de estreia contra o Cuiabá, especialmente no primeiro tempo, quando a bola queimava os pés. A Ponte me parece organizada, tá com jeito, tá com a distribuição do segundo tempo da estreia. Cauã Moreira na esquerda, bateu cruzado no rebote, quase o Nicolas aproveita, voltou Pedrinho, pé canhoto, bateu, a bola toca no travessão, fora, pinga fora e não entra.
Quase, Pedrinho. Cascão abre o placar em Santa Fé, a bola explodiu no travessão, Vladimir. Uma blitz da Ponte Preta, né? Primeiro com o Cauã Moreira, a zaga tirou no rebote o Pedrinho. Uma pancada, ela acabou batendo no travessão e pingou fora. Não entrou, como pediram os jogadores da Ponte Preta, mas olha, uma pressão grande da Macaca nesse comecinho de jogo. Achei que a bola quicou em cima da linha, literalmente. Sabe por quê? Quando ela quica, ela levanta, como se fosse, antigamente era o cal, né? Hoje é tinta específica para gramado. Látex. Deu uma levantadinha ali. Não entrou, né? É difícil a gente afirmar, não tem o VAR. E aí, Ticano, o que você achou? Eu achei que bateu na linha também. Mas que pancada do Pedrinho Cascão, hein, ó. Tá bom, bem. Meteu de canhota, tava feito o gol, né? A Ponte começa, eu já... Olha, numa primeira observação dos movimentos, eu achei a Ponte à vontade no jogo e já poderia, no início aí, antes dos 5 minutos, ter feito 1-0. Tá bem a Macaquinha, só não pode aquele excesso de confiança, aquela coisa de achar que já é o Zé Oscar Bernardi, né? O zagueiro da Ponte aí, o Pablo, sair jogando e perder quase... que entregou o ouro pro bandido, mas está muito bem no jogo a Ponte. Tenta a resposta, o time do Santa Fé tem falta na meia esquerda para fazer a cobrança, vem o lateral Ricardo, Caiquinho, próximo da bola também, é na meia esquerda, preocupado o goleiro Ângelo, vai partir para a bola, Caiquinho deixou para Ricardo, pé direito, bola fechada nas mãos do goleiro Ângelo, tranquilo para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você vai confirma, é a Copinha, a Copa São Paulo, segunda rodada, Grupo 2, em Santa Fé do Sul, neste início de tarde de terça-feira. Ponte Santa Fé 0-0, Edu. Ontem, Santos 7, Jaciobá de Alagoas 1 e Palmeiras 5, Santa Cruz do Acre 0. Aqui desce a Macaca na esquerda, Gabriel Braga de primeira fez o passe para o Miguel, tentou levar para o fundo, cercado, marcado, ele tentou a finta, balançou, fez a finta, escapou, boa jogada, pé direito, rolou para Pedrinho, ele tenta bater pro gol, chega, mas como ele chegou também o zagueiro desequilibrado, ele bateu para fora. Boa jogada do Miguel pela canhota, mais uma finalização da Macaca. A finalização foi para fora e do lance anterior lá do Pedrinho, né, quem tinha que estar de olho lá era o Bandeira, o senhor Ricardo Bucetti, mas... ele acabou não percebendo. É o seu Bucetti que não ficou atento. Eu acho que não entrou mesmo, né? Como é que é o nome dele? Ricardo Bucetti. Tá bom, segue, Boris. Lateral, agora é fácil, né? Lateral já batido, Gabriel tentou a finta, entrada na grande área, falta pra cima dele, o árbitro pegou. Pra cima do Gabriel Braga, na meia esquerda, é na ponta esquerda, falta pra Macaca. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Você está aqui na Bandeirantes, tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o link nos grupos de WhatsApp. A galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes neste comecinho de tarde, segunda rodada Copinha, quase 8 minutos, primeiro tempo 0-0, é mais uma boa oportunidade para Macaca, vem Pedrinho, Cascão para a bola, pé direito, cruzamento fechado, desvio para trás e é gol! Gol! No levantamento de Pedrinho, Cascão chegou o zagueirão, tocou de cabeça para trás e o Yuri, por trás dele aparecia também o Alex, gol contra, é gol da Macaca. Pedrinho, Cascão comemora, foi ele o autor da cobrança, a Macaca sai na frente no comecinho do jogo. Comecinho do jogo é gol da Ponte, a Ponte martelava, a Ponte finalizava, a bola no travessão, eis que agora, com auxílio do zagueirão do Santa Fé, aberto o placar no estádio municipal, Evandro de Paula, pula, sai do chão e vibra a Macacata, para dar um passo gigantesco rumo à classificação, a segunda fase, a Macaca sai na frente, gol contra do Yuri, zagueirão do Santa Fé na cobrança de falta, venenosa cobrança, fechadíssima do Pedrinho Cascão, na marca de 8
8 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Santa Fé. Olha lá o povão festejando, a galera vibrando. Balançou a rede. É gol e é gol da Macaca. Diego Leão também estava no lance. Tentou ali desviar, a checar quem de fato fez o gol. Uma cobrança fechada, venenosa do meia atacante da Macaca. Fato é que a Ponte está na frente. Jonathan, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir. Cobrança direta feita pelo Pedrinho, né? Aquela bola marota, se alguém aparece para tocar, acaba surpreendendo. O Yuri estava no lance, o zagueiro do time do Santa Fé, e o Diego Leão também. Fiquei com a impressão de tocar por último no Diego Leão. Enfim, a bola foi no fundo das redes, é o gol da Ponte Preta. Macaca dá um passo importantíssimo para a classificação. Bora. 1-0 para Macaca. A Ponte que batalhou, teve oportunidades, eis que no comecinho do jogo abre o placar, Tigrão. Tava madurinho, né? Tava madurinho, a gente já tinha flagrado que o time tava à vontade. O Santa Fé não tá achando a bola, né? A Ponte tá tocando, mexendo de lá para cá, daqui para lá. Eu havia falado agora há pouco nos donos da bola sobre o número 11 da Ponte, o Miguel, né? A falta foi nele, né? Ele é um cara que pega e parte para cima driblando. Ele é um destro que joga do lado esquerdo. E driblador, rabisqueiro, foi para cima, saiu a falta e bateu muito bem o Pedrinho, né? Mas muito bem. Bateu com curva. E para mim teve um desvio do Diego Leão, zagueiro central da Ponte, número 3. De levinho ele dá uma casquinha e mata o goleiro, né? Agora, um lance que tinha vários jogadores, na minha avaliação, gol do zagueiro Ponte Pretano numa cobrança de falta muito bem elaborada pelo Pedrinho. O nosso departamento técnico, departamento estatístico e departamento também de informática, todos envolvidos na situação de identificarmos quem de fato foi o último a tocar na bola. Tigrão, para ele foi o Diego Leão. Eu tive a impressão do último toque do Alex, quarto zagueiro do Santa Fé. Tinha também o Yuri envolvido. Fato é que a cobrança do Pedrinho foi venenosa e a Ponte está na frente. Vem pro campo de ataque o time do Santa Fé. Tenta o ataque com o Ricardo. Foi desarmado. A Ponte recupera a bola com o Pedrinho Cascão. Chega na marcação, camisa 8, Luiz. Pedrinho deu uma vacilada. Vai atrás da bola. Tenta recuperar e recupera. Abre pela direita e sai jogando com o Léo Lovato para Macaca. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com quase 12 minutos. Primeiro tempo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segunda rodada, Grupo 2, Estádio Municipal Evandro de Paula. Ponte 1, Santa Fé 0, Edu. Olha, gol do Barra. O Barra faz 1-0 no Inter de Porto Alegre. E Barra 1, Inter 0. Segundo gol do Ibrachina. Ibrachina 2, Araguacema 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Madrugadão, tá ligado? Parabéns pela transmissão. Pedrinho é monstro. A Antônia tá dizendo que foi gol contra. Tem o Barbosa, tem o Jefferson, tem a Rosângela, tá dizendo que acha que foi gol do Pedrinho. A galera curtindo o futebol da Bandeirantes. Alô, Carlos Matozinho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. O outro jogo do grupo, na sequência deste, às 15h15, tem Cuiabá e IAP do Maranhão. Persistindo a vitória da Ponte, culminando com a vitória do IAP, os dois times, Ponte e IAP, garantem vaga à próxima fase da Copinha. Bola para o time da Ponte. Diego Domene empurra com o Pablo. Pablo deixou curtinho por dentro com o Pedrinho. Ele parou, prendeu, olhou, pensou em cara a marcação do Pedro. Pedro contra o Pedrinho. Abre na esquerda para Gabriel. Gabriel devolve com o Pedrinho na meia esquerda. Dá um tapa na bola por dentro para Gustavo Teles. Foi o autor da assistência para o gol do Cauã Moreira na vitória da Ponte por 1-0. Ele empurra na direita para Léo Lovato. Tem a marcação do Caiquinho. Volta e recomeça com Diego Leão. 1-0. A Ponte está vencendo o jogo em Santa Fé do Sul. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo no assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pedrinho por dentro, boa bola para Nicolas, cortou, limpou, fintou a entrada na grande área, cruzou para o Cauã, a bola passa por ele, saiu do gol, Jonathan. Goleirão saiu do gol para fazer a defesa.
Temos a confirmação aí do gol, meu queridíssimo Vladimir Catarino. Temos, o Diego Leão tocou, mas depois ela tocou na cabeça do Alex. Alex com zagueiro do Santa Fé, então foi contra do Alex, Boris. Camisa 4, a Ponte tenta com o Nicolas, a bola foi desviada, saiu do gol para fazer a defesa do Jonathan. E a gente pede mais uma vez, né, paciência do ouvinte, porque em jogos da Copinha, principalmente aqueles jogos que não tem TV, apenas no YouTube, apenas no streaming, são recursos mais básicos, né? Então você tem o replay, mas não tem aquela parada, não tem outras câmeras. Ontem aconteceu no jogo do Guarani, a gente teve que depois voltar ao lance e aí constatamos de quem havia sido o gol. E hoje, da mesma forma, o gol que a Ponte fez, gol contra, portanto, do Alex. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 1-0 para a Ponte, Tigrão, e dá a impressão de que a Ponte vai naquele embalo. Olha, se apertar, faz mais um, faz mais outro e aí mata o jogo. Tá chegando fácil, né? Tá chegando muito fácil a Ponte. Tá chegando envolvendo, tá usando muito o lado esquerdo. Os homens de meio campo chegam, encostam. Chega o Nicolas, que é o 10. O Pedrinho tá coordenando todas as jogadas do meio campo para frente. Tô gostando de ver. Até agora, a Ponte deixando uma ótima impressão. E aparentemente não vai ter dificuldade para ganhar o jogo, não. A não ser que mude tudo aí de uma hora para outra. Às vezes, futebol tem disso, né? Mas o time começando a partida muito tranquilo, muito à vontade. Diferente daquilo que vimos na última partida, na estreia, melhor dizendo, contra o Cuiabá. Especialmente no primeiro tempo, quando o time estava muito ansioso, errando passes, dando muito chutão. Hoje não. Hoje o time trabalha a bola a todo momento, toca. Sempre o jogador que não tem a bola procurando um espaço vazio para receber fora e saindo da marcação adversária. Tô gostando, nem parece o mesmo time da estreia, principalmente na questão emocional. E vem de novo a Macaca, Pablo, boa bola metida para Miguel com liberdade, ele encara a marcação, balançou, girou, boa finta, vai bater pro gol, rolou pelo meio para Gustavo de primeira, ele bate, pega Jonathan, segura no centro do gol na finalização de Gustavo Teles, no ataque envolvente da Macaca, sempre pela canhota, quase a Ponte amplia. Você viu como é que tem facilidade no drible o Pedrinho? Ele ameaçou sair por fora, sair no sentido da lateral. O zagueiro balançou o corpo, ele trouxe por dentro, ele inverteu. E quando inverteu, trouxe por dentro, o zagueirão passou batido, serviu com açúcar para o Gustavo Teles, que de chapa, né, de costa, com as costas do pé, com a parte de fora do pé, virou o pé e botou nas mãos do goleiro. E olha a Ponte de novo, vem bola pro grande ataque, bola pra Cauã na entrada na grande área, ele tem a chance, voltou pra Léo, volta pra Cauã, olha o cruzamento, Cauã de cabeça, por cobertura, é gol! Gol da Ponte! É do artilheiro Cauã Moreira, tem a 9 estampada na camisa. No cruzamento do Léo Lovato na direita, primeira ação ofensiva do lateral. Ele cruza pra Cauã, estava distante do gol. Fez o movimento correto de costas, de lado pro gol. Ao se movimentar, golpeou de cabeça e encobriu o goleiro Jonathan, fazendo um belo gol. Cauã Moreira marcou na estreia, volta a marcar. O artilheiro tem nome e sobrenome: Cauã Moreira. Então pula, sai do chão e vem pra Macacata. Cauã amplia pra Macaco, olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Cauã Moreira, 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado na Copinha. Ponte 2, Cauã Moreira de cabeça, marcou na estreia de cabeça, volta a marcar de cabeça. 2 para Macaca, 0 para o Santa Fé. Jonathan foi encoberto pelo desvio de cabeça fatal de Cauã. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Foi esperto o Cauã Moreira, né? Ele percebeu que o goleirão estava adiantado, o Jonathan, após o cruzamento dado pelo Léo Lovato, e deu um toque de cabeça por cobertura. Estava de longe, mesmo assim com qualidade. Goleiro adiantado, até tentou voltar, mas não deu. A bola foi para o fundo da rede, segundo gol dele na Copinha.
a Ponte amplia 2-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara Luica Atacado, com lojas em Campinas. São 2 para você em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Pode tentar o ataque, chega lá atrás o João pra cortar, corta mal, voltou pra Miguel, Miguel pra Pedrinho, pra Miguel, entrada na grande área, pintou mais um, cortou, limpou, fintou, bateu, cruzado, trava, Jonathan! Por baixo e agora pelo alto ele faz a defesa, evitando o terceiro gol da Macaca. Vlad. E o zagueirão Yuri foi ali no limite para cometer o pênalti, né? Por pouco não derruba o atacante Ponte Pretano. E aí o Jonathan, goleiro, saiu na cobertura e ficou com a bola. A Ponte faz prevalecer a camisa, a força, tecnicamente melhor do que o adversário. Está vencendo por 2-0, poderia estar 3 e o jogo, Tigrão. Tranquilo, a Ponte praticamente já matou o jogo a 17, né? Com 17 minutos do primeiro tempo. A Ponte estabelece aí 2-0 e não tem poder de reação, pelo menos até esse momento. Temos 20 do primeiro tempo. Pelo menos até esse momento o Santa Fé não tem poder de reação, não. Me impressiona a facilidade com que os jogadores, os meninos da Ponte, estão tocando a bola. Tocando e tocando de forma progressiva, tocando no sentido do gol adversário. E joga muito no jogo de hoje, praticamente nessa metade de primeiro tempo. O Pedrinho, número 8, e também o Miguel, o 11. Praticamente as principais jogadas da Ponte, todas elas pelo lado esquerdo com o destro, camisa 11, Miguel. Tem falta para fazer a cobrança agora o Santa Fé, a falta do Léo Lovato, levou o cartão, já o Vladimir confirma em cima do Ricardo. Tem falta o time azul de Santa Fé do Sul para bater. Vem Caiquinho para a bola, ele levanta para a boca do gol no meio do caminho, tira o Diego Leão. A sobra na entrada da grande área, uma bomba do Pedro, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Foi para longe o chute do Pedro, confirmando, portanto, né, Léo Lovato, primeiro cartão amarelo do jogo. Na primeira partida apenas o Felipe tomou o amarelo, então somente ele está pendurado. Felipe que hoje sequer vai para o banco de reservas, então a Ponte Preta não vai ter problema de suspensão para a última rodada. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 21 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a equipe técnica mais técnica do seu rádio, comando de Gil Kleber, com Gilberto Sufi, com Leandro Lopes, o Lelê, com Pedro Piscinato, o Pepe, e com o rei dos palpites, o Gabriel Ribeiro. Ponte 2, Santa Fé, nada, Edu. Olha, mais um aí do Ibrachina, Ibrachina 3, Araguacema 0, é primeiro tempo. 38, primeiro tempo lá na Comendador no Nicolau Alaion, né? Nacional e 15, 0-0. Quem manda um grande abraço pra você, direto de São José do Rio Preto. Adivinha, Boris? Quem? Quem? Batata! E o filho dele está aqui em Campinas. Um abraço para o Batatinha. Manda um abraço para o Batatinha, Boris. Alô, Batatinha, um grande e forte abraço pra você. Tá registrado, Batatinha. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ah, essa vinheta eu gosto. Então repete pra mim, repete a vinheta do YouTube. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Pedro está sendo atendido fora do campo, não é o Pedro da Macaca, é o Pedro do Santa Fé, Vladimir. Já tá ok com ele, tá em pé lá, recebeu atendimento, mas momentaneamente tá com 10 o time do Santa Fé. E o João cobra, o lateral joga na área pro Souza, tira a defesa, a bola voltou para Ricardo, recebeu, dominou na meia esquerda, Ricardo tentou levantamento na entrada da grande área, rasga, tira a defesa, ela volta no meio campo para Luiz erra o passe, tocou mal, voltou para Nicolas tentou lançamento para Cauã Moreira, entra e corta de cabeça, João colocando a bola para fora, é lateral na junção da risca no meio campo com a risca lateral para Macaca bater, já ultrapassamos a metade do primeiro tempo, já tem a parada para hidratação e aqui na Bandeirantes é a parada do comentarista, porque está muito calor em Santa Fé. Qual é a temperatura agora, neste exato momento em Santa Fé do Sul? Vladimir Catarino, eu quero saber, Vladimir. Deixa eu conferir aqui, 33 graus. Ah, tá tranquilo, na sombra, nem na sombra, né?
Ricardo fez o passe para Caiquinho, vem Santa Fé, 2-0 para Macaca. Ele sai da ponta, vem para meia, boa jogada do Caiquinho, escapou, limpou, fintou, bateu cruzado. Chega lá dentro o Pablo, tira de qualquer maneira para Macaca. Futebol da Bandeirantes para a Doma das Ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Dá uma encoscadinha ali na porta, senão atrapalha o pessoal lá de baixo. Vai atrapalhar o pessoal aqui do lado de fora do estúdio da Bandeirantes, do estúdio do tubo. Bola pro time do Santa Fé. Recolhe, domina Ricardo. Ricardo dá um tapa na bola, não tinha ninguém. Olha, daqui a pouquinho alguém vai aparecer. Foi o Tigrão que deixou aberta a porta. Bola pro capitão Yuri. Ele ajeita, domina com o pé direito. Fez o passe no comando. Tentativa de Carlos. Entre quarta defesa. Com Gabriel Braga. Recupera, vem para o brigão de ataque. Vem embora o bonde da Macaca. Solta curtinho para Miguel. Miguel voltou para Pablo. Pablo por dentro com Pedrinho Cascão. Pedrinho Cascão sai da ponta. Vem para meia. Parou, prendeu o defensor e volta. E recomeça no campo defensivo. Para você que está chegando agora, a gente carinhosamente apelidou o Pedrinho de Pedrinho Cascão. Porque ele está com um corte a lá Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Acredito que tenha sido uma homenagem exatamente ao Fenômeno. E ele quem domina. Pedrinho, entrada na grande área. Uma bomba no meio do caminho. A bola foi desviada pelo camisa 8. Luiz. Briga Léo Lovato, sobe, não acha a bola, vai ao solo, não ouve nada. Rebote fica para Ricardo, Ricardo para Luiz. Luiz ajeita, domina com o pé direito, sai jogando o time do Santa Fé. A ponte já aperta na marcação, mas com falta. Gustavo Teles não perdeu a viagem, foi lá, deu uma chegada forte para cima do Caiquinho. O jogo tá parado e o treinador do time do Santa Fé já está à beira do gramado, gesticulando e até pulando, Vladimir. Tentando consertar o time, né? Afinal, essa derrota praticamente mina as chances do Santa Fé de brigar pela classificação. Por isso, o técnico Everton Guimarães está bastante agitado. Os dois primeiros deste grupo enfrentam os dois primeiros do grupo 1, formado pelo Votuporanguense, Botafogo Carioca, né? O Botafogo do Rio de Janeiro. E também o Fast Club tem mais um time que já o Vladimir vai confirmar. Olha, você vai viajar, procure a Rocha Autopeças para fazer aquela revisão preventiva. A Rocha Autopeças sempre oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 26, primeiro tempo. Copa São Paulo, segunda rodada, grupo 2, estádio Evandro de Paula. O jogo tá parado, hein? Reidratação dos atletas. Edu tá paradão, vai com calma, tranquilo. Ponte Preta 2, Santa Fé 0, Edu. No Cacuete, sensacional, muito tempo trabalhando juntos, sabe como é que é, né? Olha, no grupo da Ponte, o Cuiabá e a IAP do Maranhão, começa 15-15, jogo de fundo, seja o que Deus quiser. E uma informação aqui, dada pelo nosso ouvinte, que é o Tony. É o Tony... Tony Carioca, lembra? Tony Carioca. Não, mas não é Tony Carioca. Tony... amigão nosso aqui, deixa eu ver. Aqui é o Tandy Negrão. Tandy Negrão, parceiraço, gente boa demais. Quando eu comecei a concentração, eu perguntei, gente, não deu tempo de ver, surgiu a curiosidade, eu fiquei esquecido de vir em casa, que demanda tempo. A Ponte seria a única equipe entre as 128 que vai jogar às 3h da tarde? Aí numa pesquisa feita pelo Tandy Negrão, está confirmada, das 128, a Ponte é a única que vai fazer os 3 jogos à 1h da tarde. Incrível, né? É o seguinte, grupo 2, então, a Ponte e Santa Fé 2-0 por enquanto, Ponte, Cuiabá e a IAP é 15-15. No grupo do Guarani, ontem, Guarani 5, Francana 0, Atlético Mineiro 1, Nova Iguaçu 0, Guarani classificado, Guarani pega o Nova Iguaçu na quinta-feira, 19-15. No grupo 7, ontem, Santos 7, Jaciobá de Alagoas 1 e Ferroviária e Tirol 0-0, Santos e Ferroviária classificados. O São Paulo está em Jaú, joga às 19 contra o Picos do Piauí. E o Palmeiras, Edu? O Palmeiras ontem fez 5-0 no Santa Cruz. O Palmeiras está em Barueri, que é a casa da Leila Pereira, presidente. Ela arrendou, toma conta da Barueri e levou o Palmeirinha para a Copinha onde? Em Barueri. E na estreia, 9-0 no Náutico de Roraima. Ontem ainda no grupo do Palmeiras, Oeste 6, Náutico de Roraima
0. E o Corinthians, seu Edu? O Corinthians está em Santo André. Joga às 17 horas. Corinthians em Rio Branco do Acre. Bandeirantes. Bola pro time da Ponte, pra ser jogando aqui atrás com o Diego Leão. Levanta a bola pro campo de ataque, Pedrinho Cascão escora de cabeça, mas a bola volta de graça com o Luiz. Sol entre nuvens nesse momento, dá uma aliviada pra molecada. Vem bola pro campo de ataque, o time do Santa Fé, tentativa de bola do David pro Caiquinho, entre quarta defesa, rebote fica pro time do Santa Fé com o Luiz. Luiz limpa bem o lance, tentou se livrar da marcação do Nicolas, empurra por dentro, volta Pedrinho na marcação, ele consegue o passe, Luiz faz boa jogada, escapou, limpou, fintou, pé canhoto, vem Santa Fé, ele cruza, mas o Diego Domeni chega bem tranquilo para cortar lá atrás, aí deu um bico na bola pro Cauã Moreira se virar. Quem chega primeiro é Alex, de cabeça colocando a bola para fora, cedendo lateral para Macaca bater. O quinto sinal confirma em Campinas, agora são 13 horas e 30 minutos. Você ligado na Rádio Bandeirantes e Campinas pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, estamos no FM em 85.7 pelos aplicativos. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025, a partir da próxima quarta-feira, dia 15, a Macaca estreia fora de casa contra o Novo Horizontino, 18 horas e 30 minutos. Claro, você vai conferir este jogo, além da participação da campanha da Macaca na Série 1 do Paulistão, aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Domina a Macaca com Pedrinho Cascão, ele empurra para Nicolas, recolheu, dominou, partiu para a jogada, o Léo Lovato, ele foi atingido pelo Ricardo, o árbitro não viu, ficou caído. Lateral direito da Macaca, e o Nicolas não viu, tocou para ele, não conseguiu chegar. Vacilou nessa arbitragem. E também o Bandeira. Qual é o nome do Bandeira? O sobrenome dele, ô Vladimir? O Ricardo Bucetti. O Bucetti tá desatento, hein? Tem que ficar mais ligado aí, mais acordado. Pisocol, marca-massas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Já já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro, que vai comandar assim que a bola parar de rolar em Santa Fé do Sul. O apito final. E a partir das 17 horas tem o Esporte em Debate na apresentação de Carlos Batista. Vem embora Macaca pro campo de ataque, Pedrinho Cascão. Passadas largas, escapou, limpou, fintou, meteu na direita para Nicolas, tem Cauã por dentro, fez o passe para Miguel. Miguel dominou, limpou, tentou a finta, partiu para a jogada individual e perdeu. E o Gabriel Braga é a segunda que ele passa livre na esquerda, ninguém vê. Agora ele abriu os braços, ficou bravo. Recupera a posteira, bola e vem o Santa Fé. Fica um clarão ali no meio campo da Macaca. Tentativa do camisa meia dúzia, Carlos acaba sendo combatido pelo Pablo, chega bem o zagueirão, seguro e ainda sofre a falta. O jogo está parado em Santa Fé do Sul. E a goiabeira é a mangabeira. Será que caiu algum carro lá em Santa Fé do Sul no primeiro jogo? Caiu, né, Vlad? Caiu. Essa é uma árvore típica de Santa Fé e foi plantada exatamente para contribuir com o meio ambiente, né? O estádio é um estádio bastante sustentável, o Evandro de Paula lá em Santa Fé do Sul. E qual é o tipo da manga? É manga Tome. Não é espada não, é a Tome. Espada não, é a Tome, é a mais gostosa. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jogo novamente paralisado, o árbitro pega a falta cometida para cima do Miguel. Tá reclamando o jogador do Santa Fé que foi seguro. O árbitro tá dizendo para ele jogar, parar de reclamar. E o Pablo cobra a falta curtinha. Ele solta curtinho ali para Gustavo Teles. Dá um tapa na bola, volta para Diego Domeni. Tem Diego Leão aberto pela direita. Prefere o passe na canhota com o Pablo. 32, um pouco mais de 32. 2-0 para a Macaca. A Macaca vai se mantendo com 100% de aproveitamento na Copinha. Aliás, os times de Campinas, porque ontem o Guarani também venceu seu segundo jogo. Já está classificado a segunda fase. Segunda fase, domingo e segunda-feira. Muito provavelmente o Guarani joga já no domingo. Vem para o campo de ataque, o time do Santa Fé, na verdade, um balão do Alex para o campo de ataque, para correria lá do outro lado do Carlos, bola colocada para fora. O Carlos é ponta direita jogando com a meia dúzia. E o Ricardo hoje é beirado, né, Vlad? O Ricardo é o camisa 2, joga pela esquerda. Né? Normalmente o 2 é lateral direito, o 6 é lateral esquerdo, mas não está na regra que precisa ser dessa forma. Vem embora pro campo de ataque, a Macaca. É uma tática para surpreender. O Nicolas tentou passar no comando para Miguel. Miguel tentou devolução para Nicolas. Chega lá atrás para fazer o corte. Yuri foi o Alex, o último a tocar na bola. A bola caiu com o Ricardo. Aqui para a esquerda no campo defensivo. Ele encarregando a bola. Pede pro Caiquinho se mandar. Fez o passe no comando pro atacante Souza. Souza dominou, limpou, fintou, voltou por dentro para David. David faz a abertura para Ricardo pelo setor esquerdo, pertinho do banco de reservas da Macaca. Faz boa finta, escapou, limpou, fintou. Aí deu uma empolgada. Ainda o Ricardo tentou passe por dentro, tirou a defesa. A sobra ficou para Caiquinho. Ele bate fraco. No centro do gol, Ângelo faz a defesa. Chamou, falou, Vladir. No grupo 1, né, que é o grupo de onde vai sair o adversário da Ponte Preta, já estão definidos os classificados, né?
O Votuporanguense e o Botafogo já estão classificados e vão decidir na última rodada quem será primeiro e quem será segundo. Confronto direto, né? O Botafogo venceu as duas e o Votuporanguense também. Também. O Votuporanguense vai jogar pelo empate porque tem melhor saldo de gols. E com a casa, né? Ele com joga o fator em casa. Amanhã, 7 da noite. Lá no Plínio Marim, casa da Votuporanguense, que vai disputar a Série 2 do Campeonato Paulista. Vem Santa Fé com Caiquinho, ele tenta a briga e arranca um escanteio. O esforçado Caiquinho ganha um escanteio, não, tiro de meta. A bola bateu e rebateu por último no Caiquinho. Tava ali o Pedrinho Cascão na marcação, portanto o Arthur marcou tiro de meta já cobrado pela Macaca. Sai jogando o Pablo no campo defensivo. E a gente fica na expectativa, né? Se Santa Fé do Sul persistindo esse resultado, Santa Fé estará eliminado. Se vai continuar recebendo os jogos da Copinha, porque daí entra a questão da hospedagem, campos para treinar. Eu acho até que para Macaca, Votuporanga é um estádio mais estruturado, um gramado um pouco melhor, né? A distância também é longa em relação a Campinas, talvez um pouquinho mais perto, mas deve melhorar um pouquinho em relação a isso. A conferir se vai ser Botafogo ou Votuporanguense. A Ponte já pode matar hoje, né, sua classificação, caso na segunda partida o IAP do Maranhão vença o Cuiabá. Eles jogam às 15h15. E o empate também é bom para Macaca. E convenhamos, com 6 pontos é bem difícil um time não se classificar, já que de 4 os 2 primeiros acabam se classificando. Já o Tigrão opina. Vem para o programa de ataque o time do Santa Fé, a bola enfiada muito forte. Pega esse passinho aí, Carlos. Nem com hélice nas nádegas, saiu tranquilo Ângelo para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35,5 o primeiro tempo. É a copinha para você, tradição aqui na Rádio Bandeirantes, Copa São Paulo de Futebol Júnior, segunda rodada, Grupo 2, Estádio Municipal Evandro de Paula. A Ponte vence 2-0 e quer mais um. Gabriel Braga faz boa jogada individual, ele bate cruzado, bate para fora. Vai direto pela linha de fundo, acertou inclusive a bicicleta que está atrás do gol, aro 21. Que acabou atingindo, não é Calói 10 não. É só tiro de meta cobrado pelo Jonathan. Confirmando 2-0, Alex Contra e Cauã Moreira fizeram os gols da Macaca, Edu. Olha, a gente registra com muito prazer aqui, viu, Boris? Lá do centro, ouvindo aqui o Robson Honorato. Grande Robson, será que você mudou o penteado? Sensacional. E o seu papai, Luiz Honorato, que foi um grande professor aí da meninada aí, região lá de Hortolândia, ensinava matemática para os meninos trabalharem no torno mecânico. Família Honorato, um grande abraço, muito obrigado. E a Ponte contratou um atacante, hein? Destaque no nossa área aqui, apresentado pelo Batista, o Pedro Piscinato captou aqui. Darley, 29, não confunde com aquele goleiro que foi do Grêmio, esse atacante, em 29 anos, estava na Coreia, novo atacante da Ponte, Darley. A Ponte teve recentemente revelado, inclusive pela Ponte, o Darley, né, Edu? O próprio Darley, era um meia, né? Meia de muita força física. É Dauan. Não, antes, foi um pouquinho depois, um jovem, ele jogou pouco tempo. E depois da pandemia, camisa 8, depois ele saiu, acho que era Darley ou Darley, acho que era Darley, camisa 8. Maringá, segundo o PP. Você falou que como é que é? Acho que era Darley. Danley? É por aí, Darley ou Darley, algo desse tipo aí. Mas era meia volante, né? Que foi, PP? 2020? Eu vou procurar aqui se ele passou pelo profissional. Eu fiz aqui uma relação aqui. Esse nome eu não tenho, rapaz. Não vou lembrar dele não, mas como diz um amigo meu de Piracicaba, tá registrado. Tá registrado. Bola pro time da Macaca, aqui domina Nicolas. Faz o recuo para Léo Lovato, recomeça com o Diego Leão. A Ponte dá uma cadenciada no jogo, tá vencendo por 2-0. Sol escaldante em Santa Fé do Sul, até para se poupar. Lançamento do Diego Leão para Gustavo Braga. Ele tentou dividir o Gabriel Braga. Chega primeiro no corte para fazer a linha defensiva do time do Santa Fé, o João. Ele sai driblando, empurra por dentro, uma bola perigosa, dentro da grande área pro Alex. O Cauã apertou, a Ponte aperta, mas não consegue recuperar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vale a sua participação também, seu registro de audiência, né? Através do 971021493, WhatsApp da Bandeirantes, 971021493. A Ponte atenta já recuperar a posse de bola. Bola do Gustavo por dentro para Nicolas. Nicolas vem carregando, já estamos entrando na parte final deste primeiro tempo. 2-0, o Macaca está vencendo o jogo em Santa Fé do Sul. Passe por dentro para Nicolas. Ele empurra na ponta para Pablo. Zagueirão se aventura no campo ofensivo. Empurra por dentro com Pedrinho Cascão.
corre o campo todo, Pedrinho, e pra lá, pra cá, chega na marcação, é o motorzinho da Macaca. Abertura pra Diego Leão. Ele parou, prendeu, ele pensou, tem o domínio por dentro, acaba recuando. Agora sim, domina. Quem domina, Gustavo Teles também abre. Empurrou no comando, passe de letra na tentativa do Nicolas pro Cauã. Entre quarta e defesa, mas o Léo Lovato vai atrás, tenta recuperar pra Macaca, recupera Gustavo. Gustavo meteu na meia pra Nicolas, devolve no fundo pra Gustavo, em lateral da grande área, caiu. Opa! O árbitro marcou o pênalti. Está marcado o pênalti para Macaca em cima de Gustavo Teles, Vladimir Catarino. O árbitro não teve dúvidas na marcação, né? Quando dominou, foi claro o pênalti cometido ali pelo Alex. Parecia um caminhão 11-13 sem freio. Ele tá, o Yuri tá dizendo, olha, ele tá fora da área. Como que foi pênalti se ele tá fora da área? Mas o tranco que ele levou, né? Ele saiu aí de dentro da área, acabou caindo fora, mas a falta aconteceu dentro dela. Pênalti muito bem marcado, Boris. E aí o Cauã já procurou a bola ali para cobrar, mas quem pegou a bola está com ela embaixo do braço é o Diego Domeni. Diego Domeni, o capitão da Macaca, tem a chance para ampliar o placar em Santa Fé do Sul. Pênalti em cima do Gustavo Teles, na boa bola enfiada pelo Nicolas. E de fato, como descreveu Vladimir Catarino, no detalhe, estava dentro da grande área o Gustavo, pênalti cometido pelo Alex. Alex fez o gol contra e agora cometeu o pênalti. Diego Domeni, capitão da Macaca, encarregado de fazer a cobrança do pênalti. A Ponte tem uma grande oportunidade para ampliar o placar ainda neste primeiro tempo. Olhar fixo, concentrado para a bola. Agora olha para o goleiro, tá paradinho no centro do gramado. Diego Domini vem para a bola. 40 minutos, primeiro tempo. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Então capricha Diego Domini. Partiu para a bola, pé direito, correu, bateu e é gol! Gol! Diego Domeni, o capitão, tem a 5 estampado na camisa, com o anual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele partiu na tranquilidade, apenas deslocou o goleirão, bola para um lado, goleiro para o outro lado. Comemoração dos meninos da Macaca. A Ponte amplia em Santa Fé do Sul. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. 40 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado na copinha. Diego Domeni cobrando o pênalti. Ponte 1, 2, 3-0 pro Santa Fé. Jonathan não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta aí, Vladimir Catarino. Pressão alguma, né? Sentiu ali o Diego Domeni para cobrar esse pênalti. Que tranquilidade, que qualidade, categoria. Deslocou completamente o goleiro Jonathan, que pulou no canto direito, a bola foi na esquerda. Amplia a Macaca ainda no primeiro tempo, 3-0. Quer mais a Ponte, bola para Cauã, tá na área, ficou sem ângulo, tira a defesa, voltou para Nicolas, dentro da grande área, voltou para Gabriel, Gabriel para Pedrinho, Pedrinho se livra da marcação no Caiquinho, vamos para 42, Gustavo no meio da rua, bomba, explodiu no Luiz. Sobra da bola, volta para Souza. Souza tenta armar contra-ataque, passe errado. Chega Diego Leão para fazer o corte. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Caiquinho para o time do Santa Fé, a entrada da grande área, abrindo a ponta para Carlos. Carlos parou, prendeu, olhou, pensou, rolou com Pedro. Pedro para Carlos. Carlos recebeu de novo na direita, calculou, executou, aliás, não executou, tentou, voltou, passe por dentro, tentativa de passe no comando com Pedro, entre quarta defesa. Recupera e sai jogando a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 42-43, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo nesta tarde de futebol. Início da tarde de terça-feira de Copinha. Iniciando a temporada do futebol no Contimaço de Carlos Batista em 2025. A Ponte vence 3 para Macaca, 0 para o Santa Fé do... Intervalo lá na capital, Nacional 0, 15 de Piracicaba também 0. Primeiro tempo de Aster da capital 0, Falcon 0. É
É o futebol da Bandeirantes, é o Timácio de Carlos Batista em campo. E vem bola, Macaca, quer mais, tá com apetite a Macaca. Gabriel no fundo, cruzou, tentou no primeiro, no segundo lance. Chegou Miguel, desviou pra fora. Com o gol escancarado, mas o toque do Gabriel foi um pouco forte. Mesmo assim, o Miguel tentou, golpeou de cabeça, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Parecia fácil, mas não tava, né? A bola veio muito forte, como você disse, em cima dele. O único artifício que ele teve foi meter a cabeça na bola. Ela foi direto pela linha de fundo. Vem o time do Santa Fé, programa de ataque Santa Fé, que perdeu para o IAP do Maranhão na primeira rodada por 1-0. Domina Ricardo, vê a passagem na ponta, tentativa do camisa 11, David. Chega Diego Leão na cobertura para recuperar. Tigrão 3-0, a Ponte joga tranquila, fácil em Santa Fé do Sul. Joga fácil, desde os primeiros movimentos do primeiro tempo a gente percebeu isso, que a Ponte estava envolvendo, que estava muito bem distribuída, muito bem organizada, e aí vai sobrando no jogo, né? Vai sobrando, a garotada adquiriu confiança depois da vitória duríssima, dramática no primeiro jogo. Hoje não. Hoje o time tocando, o time parece que muito bem distribuído em campo, fazendo até agora uma partida muito boa. Mas o Santa Fé é limitado. Isso é problema do campeonato. São 128 times. E nesse daqui, olha lá. Olha a Ponte de novo na tabela. Pedrinho cruzou, pintou mais um. Nicolas dominou, escolheu o canto, bateu e é gol! É gol! Miguel! Gol da Ponte! Miguel! Tem a 11 estampado na camisa. No toque de bola, de pé em pé, a bola chegou no fundo, cruzamento, assistência para trás pro Miguel. Na altura da marca penal, ele dominou, escolheu o canto e meteu no cantinho direito, baixo de Jonathan, para ampliar o placar em Santa Fé do Sul. Pula, sai do chão e vibra a macacada. O caminho da goleada está construído. Miguel fez uma boa partida na estreia, faz o gol hoje. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Miguel amplia 45 o primeiro tempo, tá registrado na copinha. Ponte 4, Santa Fé 0. Jonathan, pobre goleiro do Santa Fé, não chora não. A bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Vladimir. Bela troca de passes, né? Ali pelo lado direito da equipe da Ponte Preta. Cruzamento foi do jogador Pedrinho. E aí, com facilidade. Não teve nenhuma dificuldade para mandar para as redes o Miguel no contrapé do goleiro, ampliando 4-0. Tenta o time do Santa Fé. Agora o árbitro pegou uma falta para cima do Caiquinho. Foi o Pablo, né? Chegou no carrinho, cometeu a falta. A falta é perigosa para o Santa Fé. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Ligado aqui na Rádio Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas, tá no trampo, tá de férias, tá curtindo, tá voltando pra casa, valeu demais, galera. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas em 85,7, a Macaca em campo, metendo 4-0 no Santa Fé. São os times de Campinas até aqui com 100% na versão 2025, edição 2025 da Copinha. Tem falta pra fazer a cobrança o time do Santa Fé. Luiz com a 8, Caiquinho com a 10, a falta é frontal. São 4 homens na parede humana. Ângelo, goleiro da Macaca. O time da Ponte ainda não sofreu gol, nenhum gol nesta Copinha. Vem para a cobrança da falta. Caiquinho e Luiz. Autorizada a cobrança, partiu Caiquinho com a canhota no chão. Ângelo pegou. Segura firme o goleiro da Macaca, a barreira abriu, mas o Ângelo atentou, fez a defesa, Vladimir. Não foi tão forte o chute, né? Tava bem colocado também o Ângelo na batida do Caiquinho. Fez a defesa o goleiro Ponte Preta. Será que o assistente não avisou o árbitro que já estamos com quase 48? Qual é o nome do assistente, Vladimir? É o Ricardo Bucetti. E o árbitro? O árbitro é o Silvio Renato Silveira. Ele deve ter parado o relógio na hora da parada hidráulica. Mas 4-0, né, Tigrão? Convenhamos. Mais 4. Encerrar, né? Pediu 4, olha lá. Ele pediu 4. 2,5 mais ou menos da parada para hidratação e acrescentou mais alguma coisa. Mas o jogo está definido, a Ponte sobra, né? Existe uma fragilidade sim do time do Santa Fé, mas o campeonato de 128 times, companheiro. Quando o Palmeiras faz 8, 9, todo mundo diz, nossa, é uma máquina de jogar futebol, né? Hoje a Ponte está se aproveitando, está jogando muito bem, está partindo para cima e está se aproveitando da fragilidade do adversário e está com uma... É claro que agora a molecada vai tirar o pé, né? Mas é importante saldo de gols aí.
é importante para tentar pegar a primeira colocação do grupo, essa coisa toda. Então, se a Ponte não tirar o pé e mantiver o ritmo para o segundo tempo, tá com um cheiro de vira 4, termina 8. E ele terminou. Termina o primeiro tempo, Silvio Renato Oliveira, o Silveira, não há tempo para mais nada. A Ponte goleia 4-0, Alex contra Cauã Moreira, Diego Domini cobrando do pênalti, Miguel. 4 para Macaca, 0 para o Santa Fé, na longínqua Santa Fé do Sul. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Ah, seu Ricardo. Não é fácil não. Ô, Catarino, não querendo abusar da boa vontade e da memória do amigo. O nome quem do foi Bandeira? que sofreu o pênalti, hein? Você lembra? Gustavo. Gustavo Teles, de camisa 7. Ele levou um tranco ali do Alex. Isso. Gustavo Teles, camisa 7. Isso. Número 7 sofreu o pênalti. Tá bom, então diga pro amigo da Bandeirantes como é que a Ponte está jogando a escalação, Catarino. O Abobrão mandou a campo a mesma equipe que começou o jogo contra o Cuiabá. Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Gabriel Braga, Diego Domene, Gustavo Teles, Pedrinho, Nicolas, Cauã Moreira e Miguel. Edu? Ó, e o Edson Abobrão, ele deu uma entrevista pra gente, depois contra o Cuiabá, assim que terminou, 10, 15 minutos depois. Você sabe que a Ponte não jogava desde agosto. O Campeonato Paulista Sub-20, a Ponte estava na segunda fase, perdeu de 3-0 segundo para a Ferroviária, foi o último jogo. Aí a molecada dispensada ficou de férias, ou seja, a Ponte não disputa uma competição, não joga desde agosto, né? E a preparação, né, foi tudo bem, tá no começo, o Santa Fé é uma equipe mais simples e tal, vamos aguardar evidentemente, mas faz tempo que não jogava. Quer dizer que então, a Ponte contratou um atacante hoje, é porque o Gé, se voltar, vai ser só no final se a Ponte passar para a segunda fase e tal. Talvez nem jogue o Paulista, já com problemas, então o nome do atacante é Danley, é isso, Catarino? Danley, exato, a Ponte já estava há alguns dias à procura de um novo centroavante, né? Não para substituir o Gé, mas para estar ali sempre como opção. O Gé está fora, não deve jogar boa parte do Campeonato Paulista, então foi no mercado a Ponte Preta. Não anunciou oficialmente ainda, mas acertou com o Danley. Ele vem para ser o camisa 9 no Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil e na Série C, Edu. Outra informação também, eu queria agradecer aqui ao amigo, amizade com ele há muito tempo, através aqui da Rádio Bandeirantes. Ele trabalhava na época, Edson Cunha, ele trabalhava na base do Guarani há muitos anos, isso, a gente chegava aqui e tal, nos ajudava com os resultados aqui também. Esse técnico do Santa Fé é o Everton Guimarães, é isso, Catarina? O Everton Guimarães? O Everton, isso, com o W, o Everton Guimarães. Ele foi jogador do Guarani, foi revelado pelo Guarani, ele nasceu em 77, e diz aqui o Edson Cunha que é da época do Gleger, era meio atacante. Como jogador não teve assim uma maior expressão. Edson Boquinha. Você lembra dele? Não, é que o Gleger falou agora, eu não lembro não. O Gleger falou atacante dele agora há pouco era um meia canhoto, um meia que jogava pelo lado esquerdo, mais atacante, mais próximo de um atacante de beirada, lado esquerdo. Mas o Gleger disse que o apelido dele era Edson Boquinha, era Boquinha. Everton Boquinha. Everton. Aliás, é com W, né? É o Everton, se não me engano, né? O nome dele tá aqui. Mas jogou na base com o Gleger. Com o Gleger na base do Guarani, e foi lembrado agora pelo Edson. Durante o programa, inclusive, o Gleger registrou o fato. E até agora, né? Como eu não tinha o áudio aqui, estava vendo o senhor no seu belo desempenho nos Donos da Bola. Como é que você pode falar que era belo desempenho se você não estava ouvindo o que eu estava falando? Mas você brilha, eu sei que você brilha, né? Você toda hora na TV, no rádio... Quem não brilha é o diamante. Ó, você vai trabalhar com o quidogueiro do cemitério, hein? O negócio é o seguinte, um abraço pro André Luiz. O André Luiz, o repórter feliz, fez 54 anos, me convidou para o aniversário dele, não deu para ir, comemorou numa churrascaria. Muito obrigado, André Luiz, mandando um abraço aqui para todos, o repórter feliz, numa brilhante carreira no rádio também, 54, hein? O rei do Tinder, grande André Luiz, sensacional. Tigrão, você volta já, hein? Você volta já, 5-0, tá com 4-0. 4 para... Qual foi o gol mais bonito, Tigrão? Pedrinho, chute cruzado, parece que foi contra. Cauã Moreira, 2-0.
O pênalti foi do Diego Domene, ou esse gol do Miguel, bem trabalhado, vários tocando, até a finalização de Miguel, Tigrão. Foi em ritmo de treino, mas foi o mais bonito, o Miguel, o quarto gol, 4-0, para mim muito bem trabalhada a jogada pelo lado direito, e o Miguel quando recebeu, falou, vou bater de forma meio nojenta, e botou no canto. Para mim, o quarto gol, pela construção da jogada, o mais bonito. Tá, e eu, outra vez informando aqui, o Tandy Negrão me ajudando, a Ponte é a única equipe das 128 que disputam a Copa São Paulo, que vai jogar às 3h, 13h. É mole? Já botamos 13h54, isso mesmo, hein? Está 4 para a Ponte, 0 para o Santa Fé. Bandeirantes. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tem rede balançando. É bola! Leandro Bolis. Tá registrado. Quase 8 minutos, primeiro tempo 0-0. É mais uma boa oportunidade para Macaca. Vem Pedrinho, Cascão para a bola, pé direito, cruzamento fechado, desvio para trás e é gol! Gol! Da Ponte! No levantamento de Pedrinho, Cascão chegou o zagueirão, tocou de cabeça para trás e o Yuri, por trás dele aparecia também o Alex, gol contra, é gol da Macaca,
Pedrinho Cascão comemora, foi ele o autor da cobrança. A Macaca sai na frente no comecinho do jogo. Comecinho do jogo é gol da Ponte, a Ponte martelava, a Ponte finalizava, a bola no travessão. Eis que agora, com auxílio do zagueirão do Santa Fé, aberto o placar no estádio municipal Evandro de Paula. Pula, sai do chão e vibra a Macacada para dar um passo gigantesco rumo à classificação, a segunda fase. A Macaca sai na frente. Gol contra do Yuri, zagueirão do Santa Fé, na cobrança de falta, venenosa a cobrança, fechadíssima do Pedrinho Cascão, na marca de 8 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado em Santa Fé. Olha lá o povão festejando, a galera vibrando, balançou a rede, é gol, e é gol da Macaca. Diego Leão também estava no lance, tentou ali desviar, a checar quem de fato fez o gol. Uma cobrança fechada, venenosa do meia atacante da Macaca. Fato é que a Ponte está na frente. Jonathan, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir. Cobrança direta feita pelo Pedrinho, né? Aquela bola marota, se alguém aparece para tocar, acaba surpreendendo. O Yuri estava no lance, o zagueiro do time do Santa Fé, e o Diego Leão também. Fiquei com a impressão de tocar por último no Diego Leão. Enfim, a bola foi no fundo das redes, é o gol da Ponte Preta. Macaca dá um passo importantíssimo para a classificação. Bora. Eu tô vendo aqui também, não sei se você tá no meu tempo também, Tigrão, tô vendo a replay aqui do primeiro gol que a gente reprisou aqui, né? Não dá para saber quem bateu, né? Mas foi o Alex, considerado o gol do Alex contra. Mas o Pedrinho, aqui pela cabeçada, esse menino aí, o Tigrão, é o Cauã Moreira, né? Segundo gol. Então, o Pedrinho, Tigrão, chutou mas no travessão há 4 minutos. O Pedrinho que cobra essa falta lateral com muita violência, que bateu de leve em alguém e entra. Foi o Cauã Moreira de cabeça, 2-0. O Gustavo Teres sofre pênalti a 39. Quem cobra o pênalti é Diego Domene, faz 3-0 a 40 minutos. E aos 45, o Miguel, um belo ataque da Ponte, vários, né, tabelando, entrando como quis e batendo o Miguel 4-0, mas com o passe do Pedrinho. Então a pergunta é, você disse, o gol mais bonito pelo trabalho, pela execução e pela finalização é o quarto gol. Mas o nome do primeiro tempo, quem foi, hein, Tigrão? Foi o Pedrinho ou não? Eu acho que foi o Pedrinho. Pedrinho que inclusive fez um bom segundo tempo na partida de estreia da Ponte contra o Cuiabá. Primeiro tempo não foi bem, hoje está muito à vontade. Muito à vontade, articulando, ele vem por dentro, né? Ele é o homem que está conduzindo a bola. A função seria, em tese, mais do Nicolas do que dele, mas o Pedrinho botou a bola embaixo do braço e falou, deixa comigo. Então eu acho que você tem razão, o Pedrinho vai fazendo aí uma partida muito boa. E no lance do primeiro gol, o Giba, que está aqui com a gente, Gilberto Sufi, o intrépido, ele foi e voltou várias vezes com o arquivo de vídeo no seu computador, junto com o Catarino. E na verdade o que acontece é o seguinte, para dar com bastante precisão para você, na verdade o que ocorreu foi que quando o Pedrinho bate, o zagueiro central da Ponte, Diego Leão, dá a casquinha. Ele desvia e eu acho até que a bola ia para a rede. Mas como ele estava marcado muito de perto, ela resvala no Alex. No Alex, que é o número 4 da equipe do Santa Fé. Então é uma cabeçada batendo na cabeça do outro. A bola sai da cabeça da casquinha do Diego Leão e raspa levemente, sutilmente, na cabeça do Alex. Aí é a interpretação, né? Porque ela já estava indo para o gol. Eu daria o gol para o Diego Leão. Mas houve sim o desvio, foi um desvio duplo. Primeiro o Pedrinho, depois a primeira cabeçada do Diego Leão e o desvio no número 4, Alex, da equipe do Santa Fé. Não sei se a gente vai ter acesso à súmula ou não, também não tem muita importância isso, mas eu, se tivesse apitando o jogo, daria o gol, não para o Pedrinho, e sim para o Diego Leão, e também não daria gol contra. A verdade é que a Ponte sobrou no jogo, a Ponte deitou e rolou, a Ponte tocou a bola. O Santa Fé tem muita dificuldade, é verdade. É um time
me parece desorganizado taticamente, está chegando atrasado. A Ponte está melhor taticamente, fisicamente e tecnicamente, por isso que o resultado é de 4-0 já no primeiro tempo. O que é natural nesse tipo de circunstância de jogo é que no segundo tempo o time que já construiu 4 e que tem ainda mais um jogo por essa primeira fase, e de novo dentro aí de um horário muito ingrato como esse, né? 13 horas, o desgaste físico é muito grande, eu acho isso um absurdo. O normal é que esse time que já abriu uma vantagem tão significativa, que ele tire um pouco o pé, né? Aliás, vai ter mexida pra caramba. O Santa Fé parece estar trocando 5 numa pancada só. Então prepara aí a sua caneta tinteiro, Edu, que o Santa Fé vai mexer 5 vezes no intervalo. Olha como o Boquinha está satisfeito. Mas é tudo nome simples, né? É Davi, Souza, João, Pedro, Carlos, Alex. É, sim. E o primeiro foi o goleiro. Vem aí. O goleiro mudou? Vem aí Jackson Rafael, vai ser por aí. Então, 5 do Santa Fé. O Catarino, claro que é esperto, tá ligado, tá atento, daqui a pouco ele mostra tudo. E a Ponte vai mexer em 3 posições. Então, o Santa Fé, porque o treinador não se conforma de já estar tomando 4 no primeiro tempo, e a Ponte porque já sabe que vai ganhar o jogo e já começa a poupar alguns valores, que eu acho inteligente também. A verdade é que o primeiro tempo mostrou 2 times totalmente diferentes e uma distância abismal entre os 2 times. A Ponte evoluindo bem com a bola, não tomando conhecimento do adversário, tocando com acerto de passes, tocando em profundidade, fez 4-0. E quando a gente observa os melhores momentos com um pouco mais devagar, a gente vê que a Ponte poderia ter feito mais, hein? Poderia ter feito mais, poderia estar até um placar mais elástico do que esse, que já é bastante largo, uma vantagem bastante significativa de 4 para a Ponte e 0 para o Santa Fé. Liquidada a fatura, não tenho nenhuma dúvida disso, e agora vamos ver se a Ponte mantém o ritmo, se as mexidas do Boquinha na equipe do Santa Fé mudam alguma coisa e o que sofre também o time da Ponte com relação às alterações, se vai perder um pouquinho essa força, esse conjunto, esse bom toque de bola do primeiro tempo, ou se vai conseguir manter o ritmo. A verdade é que está absolutamente liquidada a fatura. Pois não, Catarino? Não, só para informar, na Ponte saiu Miguel, entrou 17 Matheus 17 no lugar do Miguel. Saiu o Léo Lovato e entrou camisa 15 João Paulo. 15 João Paulo no lugar do Léo Lovato. E a última alteração vai ser a entrada do Anderson com a 20. Vamos ver quem vai sair aí para a entrada do Anderson, finalizando as 3 mudanças na Ponte. Matheus e Anderson que entraram na estreia, né? Isso, no Santa Fé foram 5 alterações. O quarto árbitro tá ali meio que perdido. Também não é fácil para ele, foram 8 alterações, só na última. O senhor só teve um recorte da última, né? Nas outras ele foi super bem. E eu já vi ele trocando a pilha da placa lá que acabou. Saiu Gustavo Teles para a entrada do Anderson. Então as 3 mudanças na Ponte. Daqui a pouco eu falo as do Santa Fé. Beleza, vai começar, Edu. Começou. Apita o árbitro, saída com o time da Ponte Preta, bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com verde bola, verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo. Vamos juntos para o segundo tempo. 4-0 para a Macaca. Resultado que vai praticamente garantindo a classificação da Macaca à próxima fase da Copinha da Copa São Paulo. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like, entre no inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá então, Vladimir, João Paulo, Anderson e Matheus na Ponte. Vamos com calma, com tranquilidade, de forma tranquila. Muita calma nessa hora, como diria Pisserni. Gostou, Edu, da entrevista do Pisserni? Pisserni, e o jogo? Não entendi nada do que você falou, meu amigo. Manda seguir o jogo aí, tranquilo. Uma vez eu fui questioná-lo todo dia, não vou passar o telefone para você. Fui questioná-lo taticamente. Ele era técnico do Guarani. Ele falou assim, não. Muita calma nessa hora.
Ele lembrou desse fato aí na entrevista que ele nos concedeu recentemente. Vamos lá, Vlad. Saiu Jonathan 1, entrou 12, Luiz Fernando. Um goleiro por outro. Luiz Fernando 12 no lugar do Jonathan. Dá uma seguradinha porque Luiz Fernando é nome composto. Vai. Saiu Yuri, 3, entrou Pedro, 28. Ah, esse tranquilo. Outro Pedro, então. Tem então dois segura aí, Pedros porque vem mais ponte Buracão de ataque pela primeira vez, na verdade, no segundo tempo, com o Pedrinho Cascão. Ele balança para cima do marcador, balançou, giro, rolou para Gabriel. Pé direito na bola, cruzou para a boca do gol, toque de cabeça para trás, quase o gol contra de novo. Bola colocada para fora, que foi o Pedro, que acabou de entrar o desvio do zagueirão do time do Santa Fé. Quase a ponte faz o 5º gol, Vladimir. Foi o Pedro quem colocou pela linha de fundo, ele que entrou agora. Então, para diferenciar, o 17 é o Pedro Lucas e o que entrou agora é o Pedro. Infame essa daqui, hein? Qual? Pedro. Quem entrega é Judas Iscariotes e não Pedro. Pedro nega, né? Saiu 8, Luiz. Pedro nega, mas... quase que Pedro entrega. Bom, já você confirma as demais alterações, porque a ponte tem escanteio. Vem para a cobrança o Gabriel Braga. Lá pela direita, pé esquerdo na bola. Decidiu cobrar para trás. Deixa o curtinho ali pro Anderson. Anderson para Gabriel. Gabriel levanta. A bola espirrou ali na cara do jogador do time do Santa Fé. Volta para Diego Leão. Limpou bem o lance. Vai marcar. Bateu no canto. Pegou. Largou o goleiro. Ali a sobra. Cauã. De novo o goleiro faz a defesa, mas não valia. Estava impedido o Cauã Moré, mas que defesaça do Luiz Fernando na finalização do Diego Leão. Parecia um centroavante habilidoso. Só que ele é zagueiro, né, Vladimir? Diego Leão aparecendo bem na área pro arremate. Bela defesa do Luiz Fernando. Vamos terminar as alterações aí, Bolis? Bora, vamos lá. Onde a gente parou? No Luiz para a entrada do 23. Parou no Pedro, pô. Gustavo Fernando, 23 no lugar do Luiz. Tá, agora saiu 10, saiu entrou Caiquinho, 20. Entrou 20, Juan. É com J, R? Com J. Não, mas Juan. o meu vai com R aqui. Juan. Tá, e o Souza, 27, o Souza saiu para a entrada do João. Outro João. Vou ver qual o sobrenome. Não, mas aquele, o primeiro saiu, então fica só João. Tá. E o João saiu para a entrada do Gustavo. O João que acabou de fazer uma falta para cima do Pablo. O Pablo tá com a mão ali no tornozelo direito e recebe cartão. Eu já te ajudo aí, Tigre. Amarelo ali pro João. Eu consegui anotar só um, pô. O João para 20 só anos. Do goleiro. O João para 20 anos, hein, Tigrão? Vou falar o Tigrão você. falou que é a reencarnação do Monga. Vou falar pra você, o número 9. Parece mesmo, hein? Ele é uma reedição reestilizada de Monga. Lembra mesmo, é o pior que lembra. Ele deu uma trombada com o jogador da Ponte. Ele o Pablo? E é grandão o Pablo, mas o Pablo caiu desmaiado. Já tá bem, hein? A família pode ficar tranquila. É um caminhão sem freio, cara. É impressionante. Foram 8 alterações no total. 3 na Ponte, 5 no time do Santa Fé. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Igatacato. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, irmãos Cabelinho. Estão sempre ligados na programação da Bandeirantes, em especial quando a Ponte joga. Quando a Macaca está em campo, o que está ocorrendo nesse momento. E eles estão ligados. Vem para o programa de ataque o time do Santa Fé, finalização de fora da área do Juan, a bola passa à direita, caiu ali protocolarmente o Ângelo, mas a bola havia saído, tiro de meta para Macaca bater. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vem aí o Paulistão Sicredi 2025. A gente contou errado, né? Foram 6 alterações do Santa Fé. É que a gente não contou o goleiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, então foram 9 no total. Que a gente esqueceu do goleiro. E se machucar alguém ou cansar, hein? Pode mais trocar. O Boquinha ficou bravo, hein? Gabriel levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Ó, tem uma faixa ali, um escudo da Ponte, um símbolo no alambrado. É, distintivão lá, ó. E o Boquinha chegou lá no vestiário e falou assim... Quem que é o Boquinha, Tigrão? O técnico? Técnico. O Everton Guimarães? É. Ah, entendi. Everton Boquinha. Ele o falou Everton assim, Boquinha. Como é que tá o negócio lá? Professor sabe, o sol tá quente. Tá bom, senta. E você, o que você achou? Professor, eles tocam muito a bola. Tá bom, sai. E o goleiro? Aí chegou pro goleiro e já falou... levou 4. Aonde você tava na hora do segundo gol? Você ia bater o que? Onde você tava? Não, tava um pouquinho adiantado. Tá bom, senta. Tirou 6, cara. Pô, e ainda estamos com o quê? Deixa eu ver aqui. 2h13 da tarde.
Olha o Pedro, Cascão, Pedrinho, puxou pra canhota, bateu no campo, pegou, largou o goleiro, Cauã, tentou no rebote, tira a defesa. Ele tirou o goleiro titular. Olha o Gabriel fazendo boa jogada, dominou, pedalou, voltou pro Pedrinho, vai bater pro gol, ameaçou, rolou na área, atenção, o chute cruzado, bateu na defesa, insistiu, Cauã Moreno no pé de ferro, ganhou na entrada da grande área, bateu no canto, pega de novo o Luiz Fernando. Luiz Fernando trabalhou em 5 minutos, muito mais do que o goleiro que estava trabalhou. Mas ele me lembra muito um certo comentarista, que é secretário de esportes lá em Hortolândia. Aquele que voltou das férias? Ele voltou das férias agora, disse que já quer folga domingo. E posso te falar um negócio? Fala que eu discuto. O Luiz Fernando, que entrou agora, que foi para corrigir a atuação que não agradou a boquinha do Jonathan. Pô, a Ponte chutou 2, ele soltou 3. Mas aquela do Diego Leão, ele defendeu bonito, Tigrão. Mas é um mão, estilo mão de alface, igual um certo secretário. Ele solta muito a bola, é isso? Ele solta muito a bola. Soltou, a Ponte chutou 2, ele soltou 3. Inacreditável. Vem embora, Macaca, pro grande ataque com o João Paulo. Ele deixou curtinho com o Pedrinho Cascão. Ele empurra por dentro. Passe feito para Matheus. Matheus na cabeça do grande círculo. Tem a marcação, pressão ali do João. Fez o passe curtinho para Pablo. Pablo recolhe, domina, voltou por dentro para Matheus. Matheus dominou, limpou, faz boa finta, escapou, limpou, fintou na faixa central do gramado. Passou Gabriel Braga na ponta. Chega primeiro para fazer o corte de defesa do time do Santa Fé para ser jogando com Carlos. Carlos no comando para João. João recolheu, dominou, levou a marcação do Pablo. Carregou a bola. Olha o Monga do Santa Fé. Tirou a defesa no rebote, afasta, tira de qualquer maneira a zaga da Macaca, vacilou ali no meio, perdeu a bola o Matheus, a bola voltou pro David, dominou, balançou e foi desarmado. Chega bem Pablo, zagueiro seguro para recuperar a posse de bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 8 minutos, segundo tempo. Copinha, Copa São Paulo 2025, segunda rodada, grupo 2, estádio Evandro de Paula, Ponte Preta 4, Santa Fé 0, Edu. 17 horas, hein? Lá em Santo André tem Corinthians e Rio Branco do Acre. E atenção, no grupo 32. Atenção. Tem gol no grupo 32. E é de quem? No Nicolau Alayon, Quinzão de Piracicaba abre 1-0. Opa! Gol de Samuel, Nacional 0-15-1. E o jogo de fundo, 15 horas, Canaã do Distrito Federal e Vasco da Gama. Foi 1-1 o primeiro jogo, Vasco e 15. Tigrão, a Ponte passando de fase, tem tudo para passar, 4-0, claro que matematicamente ainda não, mas moralmente, pode até se classificar matematicamente nessa rodada. Vem aí Votuporanga e Botafogo. Claro que a gente não acompanha, né? Claro que tem o Botafogo, um time de mais tradição, de estrutura. Já eu completo meu raciocínio, porque aqui o Diego Domínio tem a posse de bola. Recolheu, dominou, parou, prendeu, repensou e recuou para João Paulo. Mas o Botafogo não tá com um time sub-20, né? Muitos dos jogadores, a maior parte dos jogadores, irá disputar a primeira parte do Campeonato Carioca. Mas pela força, pela tradição, pela camisa, qual seria o melhor adversário da Ponte? O Votuporanguense, que poderia evidentemente ser o adversário da Ponte jogando lá em Votuporanga, ou o Botafogo, hein, Taia? O Votuporanguense, sem dúvida nenhuma. O Botafogo mesmo, usando um time mais jovem, né, tem um trabalho de base legal, muito mais camisa. É lógico que de repente vê o Votuporanguense aí, parece o Ajax da Holanda, da década de 70, mas não é isso que é o normal de acontecer. Para a Ponte, se me dessem o poder de escolher, escolheria o Votuporanguense sem dúvida nenhuma. Olha a Ponte chegando na entrada da grande área, Anderson puxou, rolou o chute de fora da área, a bola explodiu na defesa, foi o Matheus quem arriscou. Ela volta para a Macaca no campo ofensivo com o zagueiro Pablo. Pablo com o pé direito, fez o passe por dentro, recolheu, dominou o Anderson, limpou, fintou, cortou, voltou para Matheus. Matheus empurra na direita para João Paulo, ele parte para cima da marcação, prefere o passe atrás, recomeçando com o Matheus. Tem a linha de marcação ali defensiva do time do Santa Fé, dificultando a ação ofensiva da Macaca. Tanto é que o passe foi forte para o Pedrinho, ele não domina. Recupera o time do Santa Fé, vem na base da garra do Carlos. Carlos fez o passe no comando para Gustavo. Gustavo tentou a finta, vem bem na marcação, Pedrinho Cascão. Motorzinho na Macaca para recuperar a posse de bola, gira para cima do David, na marginal do campo, setor canhoto, chega David por trás, colocando a bola para fora, lateral para o time da Ponte bater. Eu tô brincando aqui com o Boquita, que aliás, eu não o conheço pessoalmente, o Gleger falou que é uma figura humana espetacular, mas é brincadeira, a gente vai descontraindo aqui na jornada, mas por que ele já mexeu logo todas no intervalo? Não é difícil de entender. Além de aspectos técnicos, o que a gente percebe no jogo? Os jogadores, os meninos do Santa Fé não conseguem acompanhar fisicamente os jogadores da Ponte.
Então eles tomam um drible e param. Não é porque eles não querem, é porque o cansaço é muito grande e a preparação física é totalmente diferente, né? Esse é que é o detalhe. Então, o time da Ponte está correndo muito mais, está chegando na frente nas divididas e daqui a pouco, nós temos aí 11 minutos do segundo tempo, daqui a pouquinho, antes dos 20, começa a sessão das câimbras. Você vai ver que Deus nos acuda que vai ser. Então há uma diferença física muito grande. Não é tamanho dos caras, não. É o condicionamento físico. O jogador da Ponte agora há pouco deu um drible e o jogador deu um drible e saiu em velocidade. E o jogador do Santa Fé tentou acompanhar, tentou segui-lo para tentar recuperar a bola. Ele sumiu do quadro de enquadramento da câmera. Ficou para trás, lá para trás, mesmo tentando, não é que eles não estão querendo ir. Olha lá, primeira câimbra, segunda câimbra, ó, caçapa cantada, né? Um de cada lado. Um de cada lado. Então, talvez isso explique o porquê de algo incomum, o treinador ter 6 alterações por fazer por regulamento, e ele fez as 6 no intervalo. Ele percebeu que a molecada arriou, que não está conseguindo, então ele deu uma oxigenada. Mas luta e não dá pontapé, mesmo perdendo por 4-0 em casa, não dá pontapé a equipe do Santa Fé. Isso é louvável. Eles jogam, estão tentando, estão com dificuldade para acompanhar o ritmo físico do time da Ponte. Não sei como é que foi a preparação deles, quanto tempo eles treinaram, a gente não tem essa informação, mas estão demonstrando lealdade e desportividade, o que é o mais importante. O do Gustavo da Ponte, eu me referi a um jogador da Ponte que estava caído, mas na verdade o Anderson não é cãibara não, 20, né? Problema ali nas costas, foi uma dividida. E um detalhe, que das alterações das 6 feitas pelo técnico do Santa Fé, 2 jogadores com o mesmo nome entraram, o Gustavo com a 23 e o Gustavo com a 26. Só que tem uma diferença do Gustavo 26 com o Gustavo 23. O Gustavo 23 é Gustavo com TH, então é Gustavo com TH. O 23. E o 26 é Gustavo. Evidentemente que pro rádio não muda absolutamente nada e não vai dar mais pro camisa 20 da Ponte o Anderson que havia entrado, o Vladimir. Vai ter que sair o Anderson, né? Os companheiros ali já pedem a alteração, vamos ver quem o Boaro vai colocar. E de todo esse time do Santa Fé, Boris, nenhum deles nasceu na cidade de Santa Fé do Sul. O Monga, por exemplo, aí o nosso querido João Monga. Ele tem 1,85 m, 20 anos e nasceu em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte que volta a campo na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 13 horas, para pegar o IAP do Maranhão, para definir a sua posição nesta primeira fase, grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo está paralisado, agora sim teremos a alteração, a saída do Anderson. Ficou em campo por 14 minutos, está indo embora com a 20, entrou 23 na macaca. É o Isaac com 2 As. 23 entrando no lugar do Anderson, 23, Isaac, a mudança do Boa. Vamos chegar a 15 minutos, segundo tempo, está 4-0 para a Macaca, placar do primeiro tempo. Chega João Paulo, toma a bola e leva um tapa. Acho que de forma involuntária, mas recebeu o tapa ali do Ricardo. O árbitro pegou a falta um pouco antes da risca no meio campo. É falta para o time da Macaca bater. Vai viajar, mês das férias. Passe e faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças, que sempre oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Lançamento para ninguém do Diego Leão, é só lateral para o time do Santa Fé bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, segundo tempo. Em Santa Fé do Sul, no estádio municipal Evandro de Paula. Segue Ponte 4, Santa Fé 0 e por aí, hein, Edu? Segue um pouquinho aí, ô Boris. Olha o Santa Fé descendo perigosamente, recebeu o David na entrada da grande área, soltou pro João, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol do Santa Fé!
João tem a 9 estampada na camisa, acabou de entrar, entrou no intervalo. Na boa jogada do David, enfiou uma bola espetacular pro João. Na saída do goleiro Ângelo, ele bateu com o pé direito pro fundo do gol. A bola foi entrando mansinha, mas entrou. Gol do Santa Fé, diminui o time da casa. 16 minutos do segundo tempo, tá registrado João, apelidado de Monga. João diminui, tá registrado 1 pro Santa Fé, 4 pra Macaca, Vladimir. Deu sorte o David na sequência da jogada, porque na dividida ali no meio campo com o Pablo, a bola sobrou pra ele. E aí o zagueiro já tava morto no lance. Na puxada do ataque, ele acertou um passe perfeito ali pro João, que na saída do goleiro Ângelo tocou, ela entrou de mansinho, né? Primeiro gol sofrido pela Ponte, primeiro gol marcado pelo Santa Fé na Copinha, 4-1. E é um gol histórico do Tigrão, porque é o primeiro gol do Santa Fé na história da Copinha, primeira vez que o Santa Fé está disputando a Copa São Paulo. Não, e um bonito gol, né? O rapaz é muito forte, né? Ele tem quase 1,90 m de altura, e não é só altura, ele tem uma compleição física bastante avantajada. E ele foi metido, entrou no facão, houve a metida da bola, e ele esperou o goleiro definir o posicionamento e tirou do goleiro. Belo gol da equipe do Santa Fé. Ponte pro ataque, Nicolas, entrada na grande área, escolhe o canto, bate, mas a bola sobe, mas desviou. Desviou no meio do caminho ali no Alex, é escanteio para Macaca bater. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E vem aí o Paulistão Sicredi 2025. Os times de Campinas em ação, e a cobertura é a total da Rádio Bandeirantes de Campinas, também nas plataformas, pelo YouTube, pelo aplicativo. Vem Pedrinho Cascão vem para a cobrança do escanteio para Macaca, aqui pela canhota. Galera se protegendo do sol, muito sol, calor em Santa Fé do Sul. Galera ali atrás do gol, defendido pelo Luiz Fernando, embaixo de uma árvore. Partiu Pedrinho, partiu pra bola, levantou, desvio na primeira trave do Diego Leão, é outro escanteio. Isso porque a bola ali no meio do caminho desviou no Pedro, é escanteio pra Ponte, mas lá do outro lado o Pedrinho Cascão vai ter que atravessar todo o campo, não. Não haverá necessidade, porque um outro jogador vai sim. Pedrinho vai atravessar todo o campo lá, Vlad, com essa lua, hein? É, rapaz, dando pique lá o Pedrinho. Tem informação aqui, Bola, você falou há pouco do Darley, né? Darley jogou na Ponte até 2019. Isso. Depois foi pro Palmeiras, hoje joga no Cianorte do Paraná. Foi o nosso amigo que passou a informação? O Cabelinho. Alô, Cabelinho, tá sempre ligado. Atenção, escanteio para Macaca, mais um escanteio, 18,5, 4-1 para Macaca. Pedrinho Cascão vem pra bola, autorizada a cobrança, pé direito nela, levantou fechado para a boca do gol, corre, tá lá dentro, tira Ricardo. A bola volta com Pedrinho na ponta, de novo a chance do cruzamento, calculou, executou, cruzou, mas carimbou o adversário e a bola saiu. Lateral para Macaca bater, vem pra bola o JP, o João Paulo, pra cobrança do lateral pro time da Ponte. A Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 4-1. Venceu na estreia 1-0 o Cuiabá, gol do Cauã Moreira de cabeça no cruzamento do Gustavo Teles. Está vencendo agora por 4-1, se mantém com 100% de aproveitamento. Isaac girou para pegar na frente, chega primeiro o zagueiro protegendo para o goleirão. Luiz Fernando tirar de qualquer maneira, foi o Gustavo quem protegeu. Rebate Pablo, a bola cai ali no meio com o Matheus. Matheus tentou o domínio, a bola escapou e ele cometeu a falta. Perto da faixa central do gramado, o jogo está parado, é falta para o Santa Fé bater. Tigrão, é evidentemente que a Ponte sofre o primeiro gol, mas com as alterações, e naturalmente o time da Ponte deu uma queda, né? Teve uma queda ali de produção, principalmente de ação ofensiva ou não, Tigrão? Há muito. O Miguel, por exemplo, que era o cara da rabiscada, né? Era o cara do drible, que levava no fundo, número 11 da Ponte. Saiu, né? Foi embora, diminuiu muito o ritmo a Ponte. João Paulo, boa jogada, olha a Ponte chegando para o grande ataque, cruzou para Cauã, dominou, vai marcar, bateu, pega o goleiro de novo. Luiz Fernando faz uma grande defesa na finalização de Cauã Moreira. Quase a Ponte marca o quinto gol, Vladimir. Luiz Fernando, né? Tão perseguido por Tigrão, fez mais uma bela defesa. Aqui o Cauã não conseguiu bater de primeira, né? No de ajeitar para bater, o goleiro estava em cima dele impedindo o gol. Você viu que ele fez a defesa, apontou para a câmera e disse: essa é para você, Tigrão. Fez uma bela defesa, hein? Abriu o compasso ali, a perna, saiu primeiro, ele fechou, né? Ele diminuiu o ângulo de ação do Cauã. Matheus do meio da rua, bomba, quase um golaço, a bola subiu rente ao travessão, foi embora pela linha de fundo, seguindo o Tigrão. Ele diminui, e aí quando o Cauã tenta tirar, ele já está em cima e ainda abre um pouquinho a perna, e a bola estoura ali próximo do seu joelho esquerdo. Belíssima defesa, mas o Cauã optou errado, né? Como o goleiro do Santa Fé já estava caído,
Lógico que daqui é tudo muito mais fácil. Daqui é uma maravilha. Mas se ele dá só um tapinha por baixo, faria o gol. O jogo está parado. Não está parado não. Bom, está parado, mas não para reidratação dos atletas. É que o Gabriel não está com ter substituição, hein? E o Gabriel não está com muita vontade, assim, né? Muita pressa para cobrar o lateral. A molecada da Ponte tomou aquele remedinho que causa tirixinol. Como é que é, Digrão? Tirixinol. Muito obrigado. Causa tiriça. O Gabriel cobrou para lateral, melhor. O lateral ele cobrou para a linha de fundo. A Ponte de fato vai fazer mais uma alteração, Vladimir. Sai Nicolas para a entrada do 27, Lucas Emanuel. Lucas Emanuel tem a 27 e entra no lugar do Nicolas na macaca. Bom, dos que iniciaram a partida, prossegue em campo Ângelo goleiro, Diego Leão, Pablo e Gabriel Braga, além do Diego Domene, do Pedrinho e do Cauã Moreira. No jogo de estreia contra o Cuiabá, permaneceram até o final Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão e Pablo, além do Diego Domene e do Gustavo Teles. Percebe que o Abobrão vai fazendo um rodízio, né? Com exceção dos jogadores, principalmente de defesa. Sai jogando o Gustavo pro time do Santa Fé. Estamos com 22 segundo tempo. Placar de 4-1 para Macaca. É a Copinha, a Copa São Paulo que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. É o Pedrinho apertando. O João Paulo recuperou, deixou para Isaac. Isaac devolveu para Pedrinho. Tem Cauã por dentro. Pedrinho tentou botar na frente. Chegou na proteção. Zagueirão para saída do goleiro Luiz Fernando. Sai deslizando no gramado para fazer a defesa. O goleirão do time do Santa Fé. Que evitou no mínimo aí 2-3 gols da Macaca no segundo tempo. Vem embora de novo o time do Santa Fé pro campo de ataque com o Juan. Lá pela esquerda ele recolheu, dominou. Tem o David pedindo, o João também, abertura do David pro João, de costas pro marcador, ele vai pra dividida, acaba perdendo a bola pro Matheus. Pablo toca na bola, fez o passe por dentro, acaba perdendo a bola na sequência do lance, o Lucas Emanuel. Matheus dividiu e cometeu a falta. Na verdade não dividiu coisa alguma, né? Chegou atropelando o jogador do Santa Fé. É muito alto ali, vai receber cartão amarelo, né? Matheus, 17 da Ponte Preta, amarelado. Boles. No quinto sinal eu confirmo pra você agora em Campinas, são 14 horas mais 30 minutos, 2h30 desta tarde de terça-feira ensolarada. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já passamos a metade do segundo tempo, entramos na parte final do jogo. Tem falta para fazer a cobrança do time do Santa Fé. Quem ajeita com todo carinho por ali é o Pedro. Tem pertinho da bola também o Ricardo. É falta para o time do Santa Fé bater. Foi para a área o João, na área também o Alex, além do Pedro, zagueiro. Autorizada a cobrança. Falta para o time do Santa Fé bater. 4-1 para Macaca. Mas para o otimista torcedor do Santa Fé, no segundo tempo está 1-0 para o Santa Fé. Vem para a cobrança na falta Pedro. Pedro abriu na ponta para Carlos. Carlos dominou, limpou, tentou a finta, perdeu. Chega João Paulo, dá o pote, recupera para o time Macaca. Fez o passe, ou tentou o passe para Lucas Emanuel. A bola foi desviada. É lateral para o time da Macaca bater. Quase 24 segundo tempo. Lateral já batido. Matheus, que acabou de ser amarelado, tem a posse de bola, tá cercado, hein? Perdeu a bola pro David, demorou para tocar a bola e perdeu. Recupera Gustavo. Gustavo dominou, limpou, tentou outra finta, boa jogada, invadiu a área, tentou bater pro gol. Chegou Diego Domene, toca na bola, rebote para Macaca. Matheus tirou, deixou para Pedrinho, Pedrinho para João Paulo. João Paulo recolheu, dominou na marginal do campo. Tem pedindo bola o Lucas Emanuel. A bola chegou no Isaac. Isaac para Pedrinho. Pedrinho já vê a passagem na ponta do Lucas Emanuel. Ele quem domina, gira, tentou a finta. Perdeu um pouquinho de tempo, mesmo assim, na marginal do campo. Faz o passe por dentro, deixou para Gustavo, para Gabriel. Gabriel Braga dominou, limpou, fintou, balança para lá, para cá e volta a bola com Pablo. Pablo é quem domina e sai jogando por time da Macaca no campo defensivo. Pablo para Matheus, Matheus para Pedrinho Cascão. Ele recolhe, domina, abre para a direita para João Paulo, que já sinaliza para o Pedrinho passar. Fez o passe na ponta para Lucas Emanuel com liberdade. Cauã Moreira na área, recolheu, dominou, levou para o fundo. Voltou para Pedrinho, tá na área, parou, prendeu, olhou, pensou. Chega na marcação Ricardo, ainda Pedrinho, sai da área. Tem a posse de bola, prende a bola, segura, volta para Matheus. Matheus dominou, se livrou da marcação do João. Gabriel Braga abriu pela esquerda e recebeu. Domina a Ponte, trabalha a bola no campo ofensivo. 4-1 para Macaca, 25 segundo tempo. A Ponte está vencendo o jogo, permanecendo com 100% de aproveitamento e fica de olho no jogo entre Cuiabá e IAP do Maranhão, que jogam daqui a pouquinho. IAP venceu na estreia esse mesmo time do Santa Fé pelo placar de 2-0. O Cuiabá foi derrotado pelo time da Ponte por 1-0. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5 segundo tempo. É a Copinha, Copa São Paulo, segunda rodada, grupo 2, no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul.
Ponte vence, 4 para Macaca, 1 para o Santa Fé, Edu Pinheiro. Segue um pouquinho você, Bolis. Eu sigo porque vem Macaca, programa de ataque. Domina Lucas Emanuel com Pedrinho. Pedrinho dominou, limpou, fintou, cortou, carregou, meteu, abriu na ponta para João Paulo. Prepara o cruzamento, calculou, executou, cruzou Lucas Emanuel de primeira, bateu e é gol! Gol! Da Ponte! Lucas Emanuel tem a 27 estampado na camisa. João Paulo recebe livre na direita e cruza a meia altura. Na risca frontal da pequena área, chega chapando, batendo livre. Lucas Emanuel, predestinado, acabou de entrar e coloca lá dentro. É o 5º gol da Macaca, então pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, balançou a rede, é gol da Macaca. Lucas Emanuel, 26 segundo tempo, solta o grito, grita comigo, nação pontebretana. Tá registrado na copinha pela 5ª vez no jogo de hoje. Ponte 1, 2, 3, 4, 5 para Macaca, 1 pro Santa Fé. Luiz Fernando não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta aí, Vladimir. A Ponte é igual aquele ferro de identificar gado, né, Boris? É só apertar que marca. Jogada feita lá pela direita, cruzamento para o Lucas Emanuel, que com muita facilidade, não tinha ninguém na marcação, tocou ali no contrapé do goleiro Luiz Fernando, amplia a Macaca. 5-1, Boris. Parada da reidratação, parada do comentarista aqui na Bandeirantes. Fala Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil. Claramente o time da Ponte diminuiu muito a intensidade, o ritmo, e também diminuiu o que nós poderíamos constatar com muita facilidade, o nível técnico, né? Muitas alterações, alguns jogadores importantes. Claro que o Edson está poupando, o jogo foi definido no primeiro tempo. Com muita bravura e com muita lealdade, o time do Santa Fé vai tentando aí fazer aquilo que dá, né? Fez um gol, aliás, bonito gol, uma bola metida ali no Falcão pro João, que entrou e tirou do goleiro da Ponte, esperou a definição do goleiro e deu o tapa, mas a Ponte se desinteressou um pouco pelo jogo. Mesmo os jogadores que entraram depois e que querem mostrar serviço, é difícil, né? Já sabendo que o jogo está definido e sabendo que vem mais jogo pela frente e sabendo que é outro jogo às 13 horas, os caras vão continuar com aquela correria que nós verificamos no primeiro tempo. Então, normal isso, era até esperado, mas a Ponte deve fazer mais até o final, também por esse aspecto. Você viu que o Lucas, que fez aí o 5º gol, ele se posiciona no primeiro pau e quando vem o cruzamento, aliás, a metida de bola para o jogador que cruzou foi de novo do Pedrinho, hein? Meteu a bola em profundidade, meteu uma paralela ali, a linha lateral, e aí saiu o cruzamento, e o Lucas, que faz o gol, Lucas Emanuel, ele acertou uma varada com raiva, né? Chegou, do jeito que chegou, ele atacou a bola e virou. Foi uma virada de pé direito, mandando a bola na rede. Então, se a Ponte se interessar um pouquinho mais pelo jogo, abre muito esse placar ainda. Tem muito jogo pela frente. Nós temos aí, ainda porque tivemos quase a parada 30, técnica, né? Agora praticamente 30. Mas teve a parada, parou com 27. Então tem muito jogo pela frente. Mas não dá para cobrar nada de diferente da moçada, porque é aquilo que a gente está dizendo. Pode acontecer uma contusão, pode acontecer aí um trauma ou mesmo um problema muscular, além do desgaste físico natural, porque a Ponte, como já foi levantado aí pelo nosso ouvinte, né? É o único time dos 128, vai vendo, e está fazendo os 3 jogos às 13 horas, onde a perda de líquido é muito maior, onde o desgaste é muito maior. Então, se pegar, por exemplo, o Botafogo, né, Tigrão? Pode acontecer isso, fatalmente o jogo não vai ser 13 horas, né? Daí entra a TV na parada. Vai entrar a TV na parada, com certeza. Aí a gente tem que esperar um pouquinho, mas é normal. Eu acho que age com prudência e inteligência a Ponte, depois de definir o jogo em 4-0 no primeiro tempo,
fazer essa administração de resultado na segunda etapa. E aqui vem o time do Santa Fé buscando pelo menos mais um gol. Bola pro João na entrada da grande área, mas o Diego Domene evita que a bola chegue no João. Entra e corta de qualquer maneira. Santa Fé que está estreando nesta copinha, perdeu na estreia por 2-0 e agora está sofrendo mais 5 gols, 7 no total, mas marcou um gol. Gol do João, exatamente contra a Ponte aos 16 minutos. A cidade de Santa Fé, Vlad, que tem 35 mil habitantes, e está localizada, está a 626 quilômetros da capital paulista. O calor está muito forte, né, Boris? Está todo mundo transpirando. A gente vê a camiseta ali do Edson Boaro, está transpirando bastante. Quem também está transpirando muito é o assistente 1, Ricardo Bucetti. Está molhado de transpiração. Ele que não levantou o instrumento nenhuma vez no segundo tempo. Agora, acabou de levantar. Tá impedido o jogador? Tá, entendi. Estava impedido. É isso aí. Estava olhando aqui no primeiro jogo, o Edu vai me corrigir se eu estiver enganado. Normalmente levanta, né, Boris? Levanta, não tenha dúvida alguma. A Ponte não teve nenhum jogador amarelado, porque 2 cartões acabam tirando o jogador do próximo jogo. Não, teve o Felipe, né? Mas que não mas tá Felipe, nem, no segundo tempo, ele entrou no lugar do Cauã. Isso, mas não veio nem pro banco, então ninguém pendurado. Pedrinho domina, ajeita para Macaca na meia direita, a Ponte quer o 6º gol, tenta girar e vai para Isaac, entra e corta Ricardo, Pedrinho estica a perna, já recupera para Ponte, deixou para João Paulo para Lucas Emanuel, ele bate colocado, a bola desvia, quase mata o goleirão, vai embora pela linha de fundo. Escanteio para Macaca, atrás do gol defendido pelo Luiz Fernando. Estamos observando os jogadores de Cuiabá e de Iape iniciando o processo de aquecimento para o jogo de logo mais. Vladimir. O último a tocar na bola foi o zagueiro da equipe do Santa Fé, linha de fundo. Sem muita pressa é no Pedrinho, tá indo lá para a cobrança. Um sol desse aí também vai aquecer o quê, mano? Não precisa, né? Só ficar paradão ali que você fica rapidamente aquecido. Tem escanteio, a Ponte para bater, vem para a bola o Pedrinho Cascão, 32,5. A Ponte em busca do 6º gol. Placar gigante, maiúsculo da Macaca, uma goleada na cidade de Santa Fé. Partiu Pedrinho para a bola, levantou na segunda trave, o desvio de cabeça para fora. Foi o Matheus lá no alto, Lucas Emanuel foi quem subiu por último, desviou a bola, se perdeu pela linha de fundo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vai mexer. Vai. A última mudança na Ponte, sai Pedrinho para a entrada do 21, Gustavo Flores. Gustavo Flores está entrando com a camisa 21 no lugar do Pedrinho Cascão. E aí, Tigrão, Pedrinho Cascão foi o cara do jogo até aqui? Já levou meu voto. Antecipando o voto aqui hoje, jogou muito, hein? Jogou muito, o time jogou em torno dele. Você falou 2 ou 3 vezes aí, motorzinho do time, volta, ajuda na marcação, faz a transição com perfeição. Faltou só o gol dele, né? Não fez o Pedrinho, né? Não fez. Não. Faltou só o gol dele, mostrando que ele jogou pro time, né? Deu assistência, bateu a falta do primeiro gol, que abriu o caminho. Grande atuação, hein? Gostei muito. Ele que finalizou, foi ele, né? Que finalizou aquela bola no travessão, né? Foi aquela pancada. A bola não entrou quando o jogo tava 0-0 ainda. Foi ele sim. Teremos craque do jogo hoje? Hoje tem o apito final, tá na programação, não tá aí? Não. Não tá? Eu acho que você vai poder almoçar mais cedo, viu, Boris? Vamos para a rede. É cedo ainda para almoçar. Muito obrigado, Edu, muito obrigado. É praticamente jantar, né? Bola pro time da Ponte para 6, jogando com o Diego Leão. Ele fez o passe por dentro do Cauã Moreira, ainda em campo. Deixa eu ver, a Ponte fez as 6 alterações já, ô Vlad? 1, 2, 3, 6, né? Então não tem mais como mexer, então o Cauã vai permanecer em campo. Ele que foi substituído no primeiro jogo, foi o autor do gol da vitória, mas hoje prossegue em campo o Cauã, que foi o autor do 2º gol da Macaca. Pablo é quem domina para o time da Ponte. Fez o passe para Isaac para Gustavo Flores. Boa bola. Cauã foi para a área. Linha lateral da grande área. Invadiu. Pintou mais um. Gustavo bateu cruzado. A bola desviou. Sobrou para ninguém. Da Ponte entra e corta a zaga do Santa Fé. Entra e corta e dá um bico na bola de qualquer maneira. Se livrando da bola. O Pablo jogou lá onde estão as bandeiras, que nesse momento não estão tremulando na cidade de Santa Fé porque não venta. Está ali o brasão nacional, tem as bandeiras ainda do estado de São Paulo, da cidade de Santa Fé, do time do Santa Fé, e tem mais uma bandeira que eu não consigo identificar, muito provavelmente da Federação Paulista. E eu vi agora, a câmera fechou ali no barranco, tá tão quente, cara, que tem uma minhoca passando o bronzeador. Tô vendo ali, ela tá descendo a escada neste exato momento. Olha lá a pinta dela. Você tá vendo a minhoca, Tio? É minhoca macho ou minhoca fêmea?
Pelo jeito que desceu o barranco lá, pela elegância, é mulher, hein? Que olhar de lince, hein? Tá vendo a minhoca de longe. Aqui bola recuada pro goleiro Luiz Fernando para sair jogando no campo defensivo pro time do Santa Fé. E atenção, galera ligada. Olha a saída errada do Luiz Fernando. Deu de graça pro Isaac. Isaac tentou a finta, dividiu, acabou perdendo a bola, recupera e sai jogando o time do Santa Fé. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35, agora quase 36, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você vai confirmar o Copinha, segunda rodada, grupo 2. Vai dando Macaca, 5,1 pro Santa Fé. Agora dá, Edu? Agora dá. Acho que dá. Acabou não, mais um gol do Ibrachina. Ibrachina meia dúzia, Araguacema uma. E acabou lá na capital, hein, cara? Acabou na capital. Como é que foi, Edu? Como é que foi? Para o 15-0 pro Nacional. Time da casa, hein? Rumo à classificação, Edu. O 15 tem 4 pontos, o Canaã tem 1, o Vasco tem 1 e o Nacional também tem 1. E daqui a pouco tem Canaã e o Vasco. Pintou campeão, pô. Eu acho que o título Neto dessa vez vem. Olha o cruzamento lá dentro com o peito, estica o peito bonito para fazer o corte o Diego Domeni. Levanta a bola para o grande ataque, Cauã Moreira vai brigar, ele protege, o Pedro tenta tirar, não consegue, Cauã protegeu, agora a marcação dupla, quase tripla falta. Chegou o Pedrão, deu um bicudão pra cima do Cauã, acertou o rosto, ainda ele vai lá, pede desculpas, foi bem na frente do banco de reservas do Edson Bona, tá toda hora pegando ali, como se fosse essa garrafinha aqui, a minha da Shark Pro, e metendo na cabeça pra amenizar um pouquinho o calor, né, Vladimir? Cartão amarelo ali pro Pedro, né? Pedrão. Chegou forte pra cima do Rafael Freitas e tá amarelado o Pedro. De quem? Não. Cauã Moreira. O calor, né? Cauã Moreira. Quase igual, né? A Ponte volta a campo quando, Vladimir? Na próxima dia e horário. Sexta-feira, atenção aqui nessa câmera aqui, ó. Sexta-feira, 13 horas, aqui na Bandeirantes, tem IAP e Ponte Preta fechando a primeira fase. Sabe que o Edu me passou aqui agora? Não? Em off? Não, passou aqui, em off. Em off. Passou aqui, não foi nem no grupo. Diz que aquele cara que foi visitar o Quidogueiro voltou ontem. Tá fora. Fora. Já diria o nosso grande amigo Tofoia. Bola pro time da Ponte com o Diego Domeni. Abertura para Gabriel. Tentou de cabeça para Isaac. A bola sobrou pela meia para Gustavo Flores. Dominou, devolveu para Isaac. Isaac dominou, limpou, fintou na meia esquerda. Encara a marcação. O Idoso leva pro fundo. Cruzou para a boca do gol de cabeça. O desvio é gol da Macaca. Lucas Emanuel de novo. Gol da Ponte. Lucas Emanuel de novo, agora de cabeça, tem a 27 estampado na camisa. Na boa jogada do Isaac, levou pro fundo, pedalou e cruzou na medida para Lucas Emanuel, foi lá no terceiro andar, ganhou de cabeça do Ricardo, meteu firme e forte. Testada fatal, letal para vencer o goleiro Luiz Fernando e ampliar o placar para Macaca. Lucas Emanuel de cabeça. Ponte 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia de gols para Macaca. 1 pro Santa Fé. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Olha lá o povão festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. É mais um da Macaca na copinha. Na marca de 38 minutos de bola rolando do segundo tempo. Tá registrado. Meia dúzia para Macaca, 1 pro Santa Fé. Luiz Fernando não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Mais um de Lucas Emanuel, o artilheiro do jogo. 6 para Ponte, 1 pro Santa Fé. E o detalhe do gol, Vladimir. Uma bela jogada feita pelo Isaac, né? Trouxe ali na linha de fundo, fez o cruzamento. O Lucas Emanuel nem precisou subir muito. Deu um toquinho, resvalou de cabeça, a bola foi no canto, matando aí o Luiz Fernando. 6 para a Ponte, 1 para o Santa Fé. É impressão minha ou na comemoração alguém pisou ali no tornozelo do Isaac e o Isaac ficou sentindo? Foi isso, né? Só pode ter sido isso. Ou Cãibras também, né? Se bem que ele entrou há pouco, né? Mas já tá tudo ok. Pisou no buraco, algo do tipo. Saiu com muita dificuldade ali. Tomara que não seja nada, mas você vê o que o João... Tá voltando ali, ó. Felizmente tudo legal lá. Voltou o Isaac 23. Tá mancando um pouco. Passo raso, passo fundo. Mas tá... Vai continuar, até porque a Ponte não pode mexer mais. João bate cruzado, no meio do caminho chega Diego Leão colocando a bola pra fora. Acho que até a bola sairia, mas não quis nem saber. O Leão deu um pico na bola, colocou pra fora. É muito bom zagueiro esse menino, muito bom zagueiro.
E outro dia você fez uma observação que ele não é alto, realmente não é dos zagueiros mais altos. A distância não parece ser alta. Mas agora há pouco ele estava emparelhadinho ali com o João, que é grandão, e é praticamente o mesmo tamanho, viu? Ele é faixa de 1,80 m aí, né? E ele tem um bom tempo de bola, Tempo de bola, colocação, né? David levantou para a boca do gol, chega de qualquer maneira para tirar a defesa. Estávamos falando do Diego Leão. Claro que o Vladimir Catarino vai procurar a altura do Diego Leão. Aqui o João Paulo divide, recupera para Macaca, deixou para Lucas Emanuel no comando para Isaac, vai pintar mais um da Macaca, se não fosse Luiz Fernando sair do gol e atento. Deu um bico na bola, jogou lá nas bandeiras. É lateral para Macaca bater. Olha, você vai viajar, faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças, que oferece o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. 41 segundo tempo. Meia dúzia, 6 para Macaca, 1 para o Santa Fé. Bola por time na ponte. João Paulo acaba recuando para Diego Domeni. Abertura com Pablo. Pablo recolhe, domina o quarto zagueiro da Macaca. Ele puxa a bola, serviu da marcação do João. Ele volta a bola para Diego Domeni. Diego Leão pediu, empurrou na meia para Lucas Emanuel, autor de 2 gols. Ele recua para Diego Leão, tem a posse de bola dominada. A Ponte neste momento, eu ia dizer que a Ponte estava administrando, mas aí o Diego Leão tentou uma inversão e errou. No meio do caminho chega a defesa para cortar. Insistiu Isaac, foi para a dividida. O último a tocar da bola foi o jogador da Macaca, o Isaac. O árbitro, na verdade, marcou a falta, né? A chegada ali do Isaac. Marcou a falta aqui, o Pedro já cobrou para o time do Santa Fé. O Isaac continua sentindo, hein? Tá mancando, olha lá. Ele deu um pique agora e depois já colocou de novo a mão. Parece um problema no pé esquerdo ali, aparentemente. Verdade é que os meninos da Ponte que entraram depois tentaram recuperar o ritmo. Mas quem foi o causador foi o João, né? O Ponte estava quietinha lá com 4-0, tocando, administrando. Aí o João foi, espetou acordou novamente os meninos da Ponte. Opa, peraí, 4-1, de repente faz mais um. Já começa a ficar ingrato o negócio. Já começa a ficar meio indigesto. E aí, lógico, tiveram a oportunidade, espetaram mais 2. Uma vitória desenhada já no primeiro tempo do jogo e que apenas é confirmada, homologada na segunda etapa, a Ponte para mim classificada. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças na Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. A Ponte pode se classificar hoje, desde que o IAP do Maranhão vença a sua partida. Com isso, o IAP vai a 6 pontos, iguala a pontuação da Ponte. Na última rodada, os dois times vão brigar para saber quem é que fica com a primeira colocação. E nesse caso, evidentemente o IAP não goleie o Cuiabá, jogando pelo empate. Agora, se o Cuiabá vencer, ele chegaria a 3 pontos, a Ponte ficaria com 6, o IAP com 3. E na última rodada, o Cuiabá pega o time mais fraco do grupo, que é o Santa Fé. E a Ponte vai pegar exatamente o IAP. Então seria uma situação aí de saldo de gols. Mas como a Ponte está abrindo um bom salto, marcou 1 no primeiro jogo e não sofreu, e agora marcou 6 e sofreu 1, tem saldo de 6. Cauã Moreira foi lançado, tentou o domínio, acabou se enrolando ali com o jogador do Santa Fé e cometeu a falta, de forma involuntária, né? Se der empate também, na Ponte se classifica, né, no jogo de fundo, né? É porque o Cuiabá iria a 4, no máximo 4, né? No máximo 4, isso, o empate garante a classificação da Ponte. Isso matematicamente, né, tá, gente? Porque, como colocou o Tigrão aí, de fato, a Ponte matematicamente já classificada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. 44 minutos. Renato Silveira, o árbitro do jogo. Tentou voltar ali o camisa meia dúzia Carlos, mas tá difícil. Foi um pisão ali do Cauã Moreira no tornozelo do jogador do Santa Fé. O técnico do Santa Fé, o Everton Guimarães, o Boquinha, ele fez todas as alterações disponíveis no intervalo. Então não teve mais parada para o time do Santa Fé e não poderia mais mexer. E o Carlos está tentando permanecer em campo aí no sacrifício, mas vai ser difícil, vai terminar com 10 em campo o time do Santa Fé e subiu a placa. Vamos até 49 minutos no estádio Evandro de Paula, estádio municipal.
Sai jogando o time do Santa Fé no câmara ofensivo, quem domina é Juan. Ele gira o corpo para cima na marcação de Gustavo Flores. Círculo central, empurrou, deixou curtinho para Gustavo. Gustavo com TH, fez o passe para David. David tentou a finta, escapou no primeiro, chega bem travando lá atrás, Pablo para recuperar. E no choque levou a pior o jogador do Santa Fé. A bola cai com o Matheus. Matheus recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa para Gustavo Flores. Ele volta, recua para Matheus. Os gols do jogo, Alex contra Cauã Moreira, Diego Domini e Miguel, todos no primeiro tempo. Lucas Emanuel 2 vezes. Os gols da Macaca, 6-1 para Ponte, jogando em Santa Fé, se mantendo com 100% de aproveitamento na Copinha. Aliás, os times de Campinas com 100%. Olha a Ponte com Cauã Moreira, ele bate cruzado, trava o zagueiro colocando a bola para fora. A Ponte tem escanteio para bater, Vladimir Catarino. É mais um, né? Cauã Moreira jogada no passe, na bola enfiada exatamente ali pelo Isaac. Na conclusão da jogada, ela bateu na zaga e saiu linha de fundo, escanteio. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 14 horas e 53 minutos, assim que terminar em Santa Fé do Sul, vamos para a rede, 5 da tarde, Esporte em debate, cruzamento na primeira trave, tentou Diego Leão, afasta, tira Pedro, rebote, Isaac de primeira, ele bate, a bola vai embora pela linha de fundo, tiro de meta para o Santa Fé, se ele marca seria um golaço, hein, Vladir? Seria o chamado gol antológico, né, como não aconteceu, bola foi pela linha de fundo, tiro de meta Santa Fé. Olha, nas especialidades ou nas situações de espécies das árvores ao redor do estádio Evandro de Paulo, atrás do gol do Luiz Fernando, tem uma situação fácil de identificar, é um coqueiro. Tem exatamente um coqueiro ali atrás do gol defendido pelo Luiz Fernando. Vem embora, João. João trabalha a bola no campo ofensivo para Juan. Juan recolhe, domina, tentou a finta, acabou perdendo. Chega Isaac, foi com o pezinho mole, acabou perdendo também. João recupera, empurrou na ponta para Carlos. Carlos para João. Chega Gabriel, toca na bola. No bate, rebate, a bola sobra para o time da Macaca. E no lance ali acabou levando a pior o jogador da Ponte. O Carlos voltou no sacrifício, mas não vai dar mais para ele não. Por que não sai, né, Vladimir? Faltam 3 minutos para terminar o jogo. O que vai mudar também a presença dele em campo, né? E o jogo mais uma vez fica parado agora, o atendimento médico sendo prestado. Foi uma dividida ali no qual levou a pior o Gabriel Braga, lateral esquerdo da Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pega a bola ali, o árbitro dava pinta que terminaria o jogo, mas não, vai dar bola ao chão porque a partida foi paralisada com ela em movimento. Para atendimento médico ao Gabriel Braga, aliás nem houve a necessidade, já está recuperado ali o jogador da Ponte. Bola para Matheus, ele domina, ajeita no primeiro terço do campo, soltou curtinho ali para Gustavo Flores, estava pressionado pelo Juan, protege e volta a bola com Diego Domini, levanta a bola o capitão da Macaca, passe errado, a bola fica de graça com o Carlos, dominou a bola, deu uma escapada, ainda assim o Carlos domina, controla, ele prossegue em campo para João, João recolhe, domina, carrega a bola, pedalou na entrada da grande área, autor do único gol do time do Santa Fé, deixou para Carlos, foi para dividir com o Pablo, aí tentou um rolinho para cima do Pablo, o Pablo disse, aqui não, volta para Gustavo, Gustavo tem a posse de bola dominada, instantes finais em Santa Fé do Sul, no estádio Evandro de Paula, 6-1 para Macaca, 1-0 na estreia, 6-1 hoje, praticamente classificada a segunda fase da Copinha, para pegar ou o Votuporanguense ou o Botafogo, que vão decidir a primeira colocação do grupo com sede em Votuporanga, o grupo 1. Vem Juan, na entrada da grande área, armou para bater pro gol, deixou para David, David tentou passe para João, entra em quarta defesa, o árbitro vai terminar e acabou, apita o árbitro, acabou em Santa Fé do Sul, a Ponte goleia o Santa Fé pelo placar de 6-1 e matematicamente garante a sua classificação à segunda fase da Copinha, meu queridíssimo Edu Pinheiro. E para você um grande abraço, parabéns pela narrativa, até a próxima, bom retorno a Piracicaba, Bolis. Valeu, Edu, grande e forte abraço e até a próxima aqui na Bandeirantes. Bom, a Ponte praticamente classificada, aguarda o jogo de fundo entre IAP e Cuiabá, só se o Cuiabá vencer, aí fica em aberto, mas mesmo assim a chance é enorme de classificação. Qual que é o próximo jogo, Catarino? Sexta-feira, 1 da tarde, a Ponte pega o IASP, não, IAP, né? É outra coisa, pega o IAP, última rodada da primeira fase, Edu. Um grande abraço, até a próxima. Prazer estar com um amigo, forte abraço. Todo meu. Tigrão, uma pincelada rapidíssima, vamos pra rede, tem o Acontece, começa às 15 horas aí, 1-0 Pedrinho a 8 do primeiro tempo, depois o Cauã Moreira 2-0 a 17, de pênalti, Diego Domeni 40 minutos e o Miguel a 45 do primeiro tempo, 4-0. Segundo tempo, o João diminui a 16,
Aí o Lucas Emanuel marca o quinto e marca o sexto. 6-1, Tigrão. É uma diferença técnica muito grande, meu querido Edu Pinheiro, entre as duas equipes. Inclusive fisicamente falando, não pela compleição física, mas pelo condicionamento físico. O time da Ponte correu muito, o Edson sentiu que estava ganho, 4-0 no primeiro tempo, tirou alguns dos principais jogadores da Macaca, mesmo assim a molecada que entrou foi para cima. É muito fraco o time do Santa Fé, é muito fraco, debutando na Taça São Paulo, mas teve um grande mérito, não deu pontapé, não praticou jogada desleal, não praticou antijogo, respeitou aí a superioridade da Ponte, não há o que ser questionado, é um teste, claro, que mostrou toda a fragilidade do adversário, mas mostrou principalmente no primeiro tempo uma Macaca focada e a fim de vencer o jogo e a fim de definir o mais cedo possível. E foi isso que aconteceu já no primeiro tempo, 4-0 para a Ponte e um placar final de 6-1, não deixa margem a nenhuma dúvida do grande desnível técnico verificado entre as duas equipes. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, e para mim o craque do jogo foi o Pedrinho, número 8 da Ponte. Queridíssimo Tigrão, grande abraço, até a próxima, Tigrão. Até a próxima, Edu, se Deus quiser. Meus amigos, então, Ponte 6, em Ponte meia dúzia, Santa Fé 1, vem aí o Acontece em Rede Nacional, às 17 horas, Esporte em Debate com Amigo Batista, das 17 às 19h30, e até a próxima, se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Debates, polêmicas, economia e política.